Pessoal, vocês sabem, não é surpresa, eu queria fazer surpresa, mas tem a tela do título, né? Então vamos parar de besteira, eu tô com o William Lima aqui, 24 anos, medalhista da Olimpíada de Paris agora, e de uma arte que eu tenho profunda admiração, né? Que tá correlata com a minha, que é o judô. E hoje a gente vai falar de judô, a gente vai falar de mentalidade, a gente vai falar de processos de vida, a gente vai falar de história. Coisas que para vocês, eu acredito que podem ser úteis, mas que vocês têm que ouvir alguém que venceu, e que venceu verdadeiramente. Eu não sei o quanto vocês imaginam o que seja uma medalha olímpica, mas se você pensar em loteria, é mais difícil você conquistar uma medalha olímpica do que você ganhar na loteria. A loteria é o acaso, a medalha olímpica é a consistência. Então tudo que a gente fala de manhã na live é justamente a pessoa que personifica todos os meus valores e que vai contar para vocês essa história agora, com muita tranquilidade, para vocês aproveitarem o máximo possível esse Moving Musicast. Beleza, William? Que prazer ter o senhor aqui, sargento. Muitíssimo obrigado. Prazer, para mim é uma honra ter recebido esse convite, estar aqui gravando com vocês. Estar gravando com você, que é uma pessoa que eu super admiro. Você falou da questão da mentalidade. Teve muitas coisas que você falou em podcast, já que eu assistia, que mudou um pouco a mentalidade de eu pensar. Então pode ter certeza que essa medalha olímpica teve uma parte que você agregou muito. Poxa nisso. Vida, que honra, que honra mesmo. Agora, me conta um pouquinho, vamos começar do começo, porque assim, eu tive o começo da minha arte marcial, eu comecei no judô, né, e depois eu migrei para o jiu-jitsu. E eu lembro que quando eu comecei, eu era muito jovem, a gente não tinha na cabeça, né, o que era uma competição, a gente achava que tinha que treinar por treinar. Como é que foi para você? Bom, eu comecei o judô já cedo, com 6 anos. Teve até uma história um pouco engraçada, que era para mim ter começado na natação, me identificava um pouco mais. Só que eu não como era um projeto social, eu não tinha nem tamanho, nem idade, então... Ainda agradeci a Deus ainda por não ter escolhido a natação, que esses dias eu encontrei o Cielo, eu batia na cintura dele, eu falei, não teria dado certo, ainda bem que foi o judô. E pra mim era um passatempo, assim, também era por lazer ali. Eu ia ficar dos 6 aos 9, eu tinha combinado com meu pai, vou ficar no judô dos 6 aos 9. Depois eu começo na natação quando eu tiver a idade mínima pra ir pra natação. Só que tava nisso, treinava só pra treinar, tinha meu momento em família, que meu pai e meu irmão mais velho também treinavam. Então Qual era que ali. Era a diferença de idade? Tinha 5 anos. Eu tinha 6 e ele tinha 11 já. Nossa, bastante. Então era um momento ali em família, todo mundo tava falava a mesma língua, né? Sim. Sabe, não tinha diferença de idade, todo mundo tava ali, o mesmo propósito, o mesmo treino. A mesma comunicação, perfeito. Então, falei, vou ficar até os 9 anos. Só que eu comecei a gostar, tudo mais, até chegar na primeira competição, que foi com 6 anos mesmo. E ganhar, pra mim, já mexeu com aquela chama competitiva. Eu falei, caraca, que legal. Mas perder foi o que mais mexeu comigo, o que mais me incentivou. Porque quando você entende o que é a derrota, o que é a frustração, você entende o quão importante é o trabalho duro, né? E você lembra da sua primeira derrota? Lembro. Quantos anos você tinha? 7 anos. 7 anos. Eu fiz uma competição com 6, ganhei, aquela sensação foi maravilhosa, mas a de derrota é aquilo, né? Quem bate, esquece, quem apanha. Então eu falo, eu sempre aprendo muito mais na derrota do que na vitória, porque eu começo a entender, começo a olhar com uma autocrítica muito maior para entender, cara, o que eu fiz de errado? O que eu não posso fazer? Onde que eu errei? Então ali eu vou aprendendo, entendendo, trabalhando. Eu falo que o meu ciclo olímpico ele foi todo através das tentativas, dos acertos e acabando errar. Porque eu pude me permitir, no final do ciclo olímpico, eu já estava classificado, então eu fiz competições fora do país que eu falei, tá, agora é o momento onde eu posso errar para acertar nas Olimpíadas. Então tudo foi muita tentativa, sabe? Isso aqui eu fiz, deu certo, isso aqui eu fiz, deu errado. Tô errando nisso, tô cometendo esse erro. Então eu falo, eu trabalhei muito nas minhas déficits para poder acertar nas Olimpíadas e isso me ajudou, foi fundamental para mim. Existe uma irmandade, assim, na academia, né? Eu gostaria de explicar para as pessoas, porque você treina sempre com as mesmas pessoas e você acaba tendo os mesmos vícios. E assim, precisa de muita coragem para você falar assim, não, eu não vou pro campeonato porque eu simplesmente quero ganhar. Eu vou lutar com outras pessoas de nível alto para eu entender como é que é o judô, né? Como que você fazia? Você treinava sempre com as mesmas pessoas e fazia realmente isso nos campeonatos? Ou você, às vezes, ia para outras academias, buscava treinar com outras pessoas? Como é que foi o seu desenvolvimento nesse sentido?
Então, eu acho que em todas as profissões, não só como atleta, a gente tem que trabalhar fora da zona de conforto, né? Isso que você falou tá certíssimo. Ali na onde eu treino, eu sou atleta do Clube Pinheiros. Lá eles têm uma estrutura incrível, os atletas, material humano, material de tudo quanto é coisa, assim, é de primeira qualidade. E as pessoas acabam... Você pega os vícios da pessoa, os tiques, você pega o jeito de lutar com ela. Então chega um determinado momento que parece que acaba não evoluindo, sabe? A pessoa já sabe que golpe você vai fazer, qual que é a sua passagem forte, o que que... Sim. Então você fica ali todo dia a mesma coisa ali, Que lado sabe? você costuma atacar? Então fica muito detalhe técnico, sabe? Você vai evoluindo tecnicamente, mas na hora da luta, eu gosto de fazer isso que eu te falei. Ir em competições, sabe? Pô, se tá funcionando com o cara que eu treinei aqui, vamos ver se vai funcionar com o cara que é o melhor do Japão, vamos ver se vai funcionar com o cara que é o melhor da França. Então, quando eu falo, eu me permiti errar lá fora, eu buscava as competições mais fortes que tinha lá fora, para buscar os adversários mais fortes e testar as coisas que eu estava treinando, funcionava no treino, mas para ver se realmente estava lapidado de forma que funcionaria lá fora. Então, para mim, eu sempre busquei treino fora. Para as Olimpíadas em si, a gente trouxe alguns atletas de outros clubes, de outras academias, com o quê? Com as características das dificuldades que a gente tinha. Então, depois das competições que eu fiz, eu falei com o meu técnico, a gente sentou e analisou, você tem dificuldade com o destro, que faz isso, tananã, 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 mapeou, falou, aí ele perguntou pra mim, quem que é daqui do Brasil que a gente pode trazer que tem essas características? Eu falei, esse. Então veio essas pessoas e me ajudou, inclusive uma luta que eu fiz nas quartas de finais, que foi com o Mongol, eu perdi a gente lutou 3, eu perdi 2, as últimas 2. E aí a gente fez as quartas finais das Olimpíadas. Foi o cara que eu mais treinei em cima, que foi os caras que tinham essas características. Entendi. E aí eu trouxe eles e na hora de lutar com o cara, eu falei, cara, tô totalmente Seguro, adaptado, já seguro de entendi o que fazer tem com que esse fazer. cara. Então foi sem segredo, sabe? Eu já sabia o que tinha que fazer naquela luta. E tem pessoas que você faz, por exemplo, como se fosse que assim, no MMA, né, vamos transportar, porque eu acho que é a modalidade que mais ficou famosa, né? Mais fácil de entender. Os lutadores, eles fazem os tais dos camps, né? Sim. E porque também eles trabalham multimodalidades. Então você tem um boxer, o cara vai treinar jiu-jitsu com alguém, ou então você tem um jiu-jitsuca, ele vai fazer um boxe tailandês com outra pessoa. Tem isso, isso participa da sua programação também? Como que você organiza? Eu tenho um jeito de pensar que acho que foi um pouco... O meu pai, ele me ensinou muitas coisas. Uma das coisas que ele me ensinou é que se você quer ser um atleta ou qualquer profissão que você for exercer, você quer ser fora da curva, acredito que isso deve fazer parte da sua mentalidade, você tem que fazer algo a mais. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Esquece a zona de conforto. Ela é ótima para você então, viver e péssima para você desenvolver. Desde quando eu era criança, eu fazia o treino que tinha que ser feito, chegava em casa, estudava. Meu pai colocou uma corda em casa, então com 8, 9 anos, ele colocou essa corda. Eu saía do treino, acabava o treino, chegava em casa, subia a corda. Sempre fazia alguma coisa a mais. Então, eu fui forjado dessa forma, que o trabalho duro dá resultado. Então, sempre fiz coisas a mais. Desde que eu tinha 8 anos, sempre busquei outras visões, outras perspectivas para entender o que eu poderia fazer. E falando desse lado, eu acredito que todo esporte agrega, sabe? Meu pai sempre falou para mim, cara, o estudo ou o conhecimento que você vai adquirir, ninguém te tira. E você sempre pode moldar de uma forma que aquilo vai te acrescentar alguma coisa. Então, eu tinha muito medo de começar uma faculdade e fazer 2 anos, isso aqui não é para mim e vou fazer outra coisa. Ele fala, você não vai ter 2 anos perdidos da sua vida, você vai ter 2 anos de conhecimento que ninguém vai te tirar aquilo e você pode levar para sua vida. E eu carrego isso no esporte. Então, durante o ciclo olímpico, eu pratiquei outros esportes. Eu pratiquei ginástica artística com um atleta de ginástica artística, o Chico Barreto. Por quê? Todo esporte agrega flexibilidade. A consciência corporal de um ginasta, para eles fazerem tudo que ele faz, tem que ser incrível. E no judô, você sabe, a gente tem quedas, tem que defender, algumas defesas, você acaba fazendo algumas acrobacias. Para jogar, você tem que ter uma certa flexibilidade. Então, a consciência corporal, a propriocepção do ginasta é gigantesca. Então, eu falei, cara, eu posso aprender com os melhores. Nossa, genial, cara. Então, eu fiz isso. E aí, eu comecei a
eu busquei também, falei, tá, agora qual esporte que pode fazer que me agrega também? Aí eu busquei a natação, que eu já fazia ali um descanso ativo, nadava um pouco, para recuperação muscular era bom. Então, só que eu fui dar acho que a piscina lá de casa não, né, do apartamento, acho que tem 15, 20 metros. Eu fiz uma assim, eu já cansei, eu falei, o que aconteceu? Cara, eu aguento lutar 20, 30 minutos, cansei em 20 minutos, em 20 segundos. Aí eu fui atrás de um cara da natação, falei, cara, eu sou totalmente ignorante quando o assunto é natação. Eu sei nadar, eu sei sobreviver, boiar. eu vivo. Mas quais são as técnicas? Porque eu sei que tem uma técnica para respirar, eu sei que você tem que sincronizar braço e perna de alguma forma. Então você nunca começou natação? Você tinha aquela programação do judô dos 6 aos 9 e empolgou e natação acabei que realmente... eu nunca fui fazer. Tô realizando esse sonho de criança agora. Sensacional. Acabou. Então, eu fui atrás da natação e aquilo, além do descanso ativo, que já me agregava de alguma forma, cara, a expansão pulmonar que o nadador tem é gigantesca. Então, se eu aguentava lutar 15 minutos, se for necessário lutar 20, eu sei que hoje eu aguento, sabe? Então, eu falo que todo esporte agrega. Eu tenho vontade de fazer boxe, porque, pô, o tempo de ação e reação do boxeador, do pugilista é gigantesco. E a gente tem a troca de pegada, sabe? Tem a passada. Então, o boxe também me agrega. O que a gente estava conversando aqui antes. Jiu-jitsu, eu acho que é o esporte que mais se identifica com o judô. Jiu-jitsu e judô ali tá lado a lado. De verdade, eu não separo, sabia? Sim. Sendo muito sincero com você, eu tive uma história assim... E eu tenho uma sensação, uma proximidade com o judô, que é porque, bom, primeiro, Marília, que é a cidade que eu cresci, colonização japonesa. Então, tinha o Kaikan. Então, o judô era muito presente, de uma forma geral. E era uma coisa muito... Assim, pra você ter uma ideia, o meu pai é físico, né? Legal. Ele nunca fez esporte na vida dele quando era moleque. A única coisa que ele fez foi judô. Caraca, legal. E eu fui descobrir isso porque ele estava estudando com a Clarinha um sábado em casa, e aí chegou o horário da gente treinar o jiu-jitsu. E a minha filha mais nova, ela treina comigo, ela faz jiu-jitsu comigo. E aí o meu pai tava lá e ele, acho que eu vou embora. Eu falei assim, vai ver sua neta treinar. Aí ele ficou maravilhado, né, de ver ela. Nossa, que ela derruba, que ela vira, ela não faz o quê. E quando a gente tava subindo para casa para tomar um lanche depois, ele contou, cara... Eu conheço meu pai há 45 anos de idade. Foi a primeira vez que ele falou assim, pô, eu treinei judô. Eu falei, como é que é essa história? O seu tio, né, meu falecido tio Edson, né, que Deus o tenha, ele cismou com meu avô que meu pai tinha que fazer judô. E meu pai foi fazer judô. Quer dizer, o meu pai, que é uma coisa, que é o que eu te falei, hoje ele treina musculação, né, deu influenciar ele, falou, pai, quero que você viva até 250 anos, pelo menos, né? Mas é preciso que eu faça musculação para isso, né? Mas ele não tinha nada nada. William, nada, absolutamente nada. Ele tinha ojeriza a exercício físico, tanto que ele foi fazer física. Então, ele consegue fazer uma coisa que eu não consigo. Ele senta e fica 16 a 18 horas numa cadeira estudando, pensando. Cara, me dá comichão, eu não consigo. Eu tenho que levantar, esticar, porque senão eu fico quebrado. Ele consegue. Que legal, incrível. E isso foi pegando a gente, e eu peguei uma É uma época, pô, a gente tem que voltar para 1995, cara. Acho que você não era nascido. De quando não, você nasceu? Ainda não, 2000. Você nasceu... Ainda nascem pessoas 2000. Depois de 2000. Ave Maria, que susto. Então, assim, em 95, quando eu comecei o jiu-jitsu, né, existia uma fase em Marília que, por exemplo, não tinha chegado um professor de jiu-jitsu. Então, era um rapaz... que ele passava a semana no Rio de Janeiro, ele fazia Gracie Barra lá, ele era faixa azul, e ele trazia o que ele tinha aprendido na semana e ele ensinava pra gente, ali numa garagem, cara, na garagem de uma danceteria, né? Pra você ter uma ideia, a gente montava um tatame na garagem de uma danceteria e treinava lá. E eu olhava muita similaridade, porque o que a gente via? Que tinha a projeção, mas tinha a progressão. A diferença é que no jiu-jitsu você não dá o comando para você levantar, né? Então a coisa ia e seguia daquele jeito, né? O atleta levantava se ele queria, senão ele continuava disputando, né, o que era arte no solo. Então é muito difícil para entender essa divisão. Então eu lembro de um judô que ele tinha, por exemplo, a gente treinava finalização.
né? Então, reloginho eu aprendi no judô, eu não aprendi no jiu-jitsu. Legal. E como os caras gostavam de reloginho, hein? Eu mesmo, assim, eu gostava de muitas... Algumas coisas acabaram sendo proibidas, né? A gente fazia muita guilhotina. Que você pega cruzado entre o ombro e a cabeça aqui, assim. Só que falam que hoje força cervical tiraram no judô proibiram. Acredito que no jiu-jitsu não tem. No jiu-jitsu você pode a partir de faixa marrom. Ah, que legal. Porque tem alguns golpes que você pode a partir de faixa colorida. Entendi. Então, chave de pé, chave de botinha, bíceps, botinha, a partir de... Por quê? Você pega um cara mais empolgado numa faixa colorida, né, a chance dele machucar o colega de treino é grande. É importante ter essa... Sim, chave de bíceps. Cara, chave de bíceps para romper bíceps é isso aqui. E ele não rompe na hora que você tá segurando, ele rompe na hora que você relaxa. Você já teve alguma lesão, assim, treinando de jiu-jitsu? De jiu-jitsu? Nunca. Bom, só de dedo igual você, né? Mas assim, jiu-jitsu, a gente... olha só, pouco depois de você nascer, a gente fez uma pesquisa, né, na Escola Paulista de Medicina, foi 2002, 2003, a gente fez um levantamento dos esportes que mais machucavam, adivinha, jiu-jitsu é o que menos machucava. Você começa a ter consciência, né? E porque o judô ele machuca, mas por causa da projeção do sujeito não saber cair. E algumas vezes não tem controle, mas assim, aquela caída de ponta de ombro, que você faz lesão de clavícula, a caída de cotovelo, o jeito que você bate o cotovelo, então tem muito o problema é de você saber cair de uma forma que você se proteja, né? E mesmo sabendo, às vezes você não quer cair ou acaba caindo despercebido, né? Eu tenho algumas lesões de ombro, assim. Eu tenho uma fratura de húmero. Você chegou a fraturar o húmero? Cheguei a fraturar o húmero com 14 anos. Caraca, bicho, mas como que foi? Foi uma coisa besta, assim. Mas foi importante pra mim porque eu entendi que quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tem que estar 100% focado. Eu tava com a cabeça em outro lugar. A gente tava aquecendo no treino assim mesmo. A gente foi fazer Outcome, né? Que é as entradas de golpe, movimento. Aí eu caí, só que eu caí meio que com o ombro assim. Caí de bico de ombro, só que com o corpo em cima e o meu amigo acabou caindo em cima. E aí... Foi o que precisou. Foi uma coisa besta, assim, sabe? Só que... Aí aquele dia eu falei, cara, quando eu estiver fazendo alguma coisa, é 100% do foco naquilo. Não posso estar focado em outra coisa, independente se, nossa, meus pais estão mal com alguma coisa, preocupado com alguma... Mesmo que seja particular, se você tá ali, tem que dar 100% do seu foco naquilo, senão uma tropeçadinha, uma pisada em falso ali, seu corpo já... E agora eu também tô com eu lutei as Olimpíadas com uma lesão no tendão supraespinhal. Ele tava, eu não sei se... Provavelmente vai errar alguma coisa. Fica tranquilo, me explica o que é. Mas ele tava com algum espaçamento. O médico chegou e falou pra mim, tá descolado do osso, 0, alguma coisa, centímetros, alguma coisa. Eu não tava conseguindo levantar, não tava conseguindo fazer nada. Aí ele falou, ou a gente opera ou a gente faz um tratamento conservador. Aí eu optei por fazer um tratamento conservador. Teoricamente era pra mim operar após as Olimpíadas. E aí eu fiz uma ressonância, acho que semana passada, retrasada, pra gente ver o que a gente vai dar continuidade, né? Provavelmente é uma lesãozinha no manguito rotador. O manguito rotador, o ombro, ele fica pendurado. Né? Não existe uma estrutura de bola soquete, por exemplo, quadril, que você encaixa uma coisa na outra. Ou então joelho, que existe uma translação entre aliás, um rolamento entre uma estrutura e outra. O ombro, ele é uma articulação chata, que é a glenoide, e uma redonda, que é o húmero, que é o osso do braço. Então isso daqui te permite muito movimento, mas qual que é a penalidade disso? Quem sustenta isso é tendão. E existem esses tendões que a gente chama de manguito rotador. Por que chama manguito? Porque ele parece uma manga de camisa, né, que é o supra, o infra, né, que são os principais, né, e que eles fazem tanto o movimento de rodar, então se você está assim, né, rotação externa, quanto ele faz o movimento de você manter elevado aqui e o ombro suspenso onde ele tem que ficar. Além disso, tem o redondo menor, tem o subescapular, mas que aí são rotadores internos, então, né, aliás, o redondo menor também é externo, o subescapular é um rotador interno, mas eles fazem toda essa mobilização de rotação do osso do braço e estabilização dele. Às vezes, o que acontece? Você faz um movimento mais brusco, né? Imagina que você tem o osso aqui e o tendão vem e encosta no osso e penetra e faz a êntese, né? Que é essa ligação. Cara, imagina que você pega um barbante e você dá um puxão assim, pá, ele quebra. Agora, imagina se esse barbante não quebrar, mas ele romper que nem aquela corda de sisal, ele rasga um pouquinho. O manguito rasga um pouquinho. E ele faz um buraquinho. O que você mede?
você mede o tamanho do buraco e o tamanho da retração. Então, primeiro, você mede se esse buraco ele é transfixante, né? Porque existem layers, né? Existem camadas. Então, pode ser que você tenha rompido uma camada. Pode ser que você tenha rompido as 2 camadas. Aí, qual é a distância? Qual o tamanho disso? 0,2 milímetros, 0,5 milímetros. Quanto o músculo encurtou? Entendi. O que a gente se preocupa é quando a gente tem um paciente mais idoso, porque no paciente idoso o músculo degenera e vira gordura. Então existe um limite para você operar. Então quando o músculo, por exemplo, ele faz degeneração gordurosa, ele vira gordura mais de 50%, já não adianta você reparar, porque aquele músculo ele não faz nada, né? Para o atleta, o que é importante? É importante você reparar, porque senão você leva uma discinesia. Então aquele conjunto ombro, né, que é não só o movimento do ombro, mas é o movimento da escápula, e o pessoal confunde isso, o pessoal fala, meu ombro tá bom, e faz assim. Isso é escápula, isso não é ombro. Ombro é isso aqui, é você mexer o braço. Então, todo esse conjunto, exatamente. Deu um ruimzinho. Ele dá essa... Ele tem que fazer que nem uma máquina de Depois que aquece, engrenagem. Então, isso a gente tem que corrigir, porque isso leva a uma discinesia escapulomeral. Então, você tem o movimento ombro, o movimento escápula, que permite você fazer tudo isso daqui. Tá? Para isso acontecer legal, você tem que ter os tendões todos no lugar. Entendi. Isso pode ser uma lesão traumática, isso pode ser uma lesão porque, por exemplo, você está fortalecendo a musculatura de fora. Acontece muito com um cara que faz musculação, por exemplo. Supino, 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 supino. Mas quem segura o ombro para fazer supino? É o manguito. Então o sujeito está preocupado para fazer lá aquele supino com 200 quilos, né, fazer 2, 3 repetições, mas o manguito dele não aguenta nada. Então o cara tem dor no supino, ele tem dor na remada, ele tem dor na puxada. E essa é uma área que... Fortalecimento, aquecimento. Né, muita gente treina sem orientação de profissional, né, e assim, pelo menos você tem que ter um profissional de educação física para te ensinar o que você tem que fazer, você tem que saber que coisa existe, assim. Ainda tem a internet, né, e a gente vê bastante conteúdo sendo divulgado, mas assim, não tem uma curadoria para te falar, olha, esse conteúdo é bacana, esse conteúdo está faltando tal coisa. A gente tenta fazer, né, eu e algumas pessoas, né, fazer as pessoas, né, pensar, mas tem gente que acha, treinar manguito é besteira. Tá bom, né? Então estamos vendo aí um campeão falar, não, fique eu esperto tô com o manguito. Eu tô pra... Você falou dessa questão de conteúdo, eu tô pra postar algumas coisas assim, porque a galera ficou, cara, como você lutou dessa forma? Seu ombro não levantava, como que você lutou Olimpíadas? E aí eu queria fazer um conteúdo depois pra postar, pra falar da importância que o que segurou o meu ombro foi realmente esses fortalecimentos, alongamento, toda essa questão, porque se não fosse o tratamento conservador, que nada mais, nada menos é do que realmente cuidar do seu corpo de forma devida. Então, aquecer antes dos treinos, preparar, né, toda a estrutura para receber tudo. Boa, fala um pouquinho disso daí. Fala um pouquinho como é que é a estrutura do seu dia, né? Mas assim, o dia de treinamento normal e depois eu quero saber como é que foi a preparação para a Olimpíada. Seu dia normal. Você falou, só não Por tem nada a ver, mas eu queria parabenizar você, porque eu vi um podcast que você falou com o Wesley, e eles estavam falando de toda essa... da fala... qual que é a palavra? De alguns termos específicos das áreas. E você falou pra mim da lesão de uma forma que eu consegui entender completamente, sabe? Você usou os termos científicos certinho, assim, bonitinho, mas não de uma forma que você fica... Tá, do que ele tá falando? Escolástico, né? De uma forma que deu pra entender perfeitamente. Então, cara, é poucas pessoas que você consegue... ter esse desenvolvimento e entender. É que eu acho que é uma função da minha profissão, né? Não adianta, a medicina ela é um bem... Eu vou te falar o que eu acredito. Eu acredito que a medicina é um bem social. Né? Ela pertence à sociedade. Então, à sociedade o médico tem que dar satisfação, tem que se reportar e tem que se fazer claro. Sim. Tá? Eu acho isso fundamental até para você ter respeito e consideração. E eu venho de uma época onde às vezes não, com muita frequência as profissões elas falavam seus jargões para tentar afastar a sociedade e falar assim, olha, você precisa de mim até por causa disso. Mas se a pessoa não sabe o que você faz, ela não sabe o que você presta. Sim, exatamente. Então é o contrário. Então a gente vê o pessoal falando economiquez, juridiquez, politiquez, né? E no final das contas você fala, mas que cato esse cara tá falando? Né? Não, em vez de você aproximar a pessoa, você afasta, né? Tem alguns lugares que eu vou assim, começo a conversar com a pessoa começa a falar uns termos em inglês, eu fico...
Cara, eu também puta, eu tenho dificuldade com isso. Não, porque o branding, aí depois porque o markup. Que diabo essa pessoa tá falando, cara? Esses dias a gente foi almoçar em algum lugar, o pessoal, vamos ali no mall. Falei, vamos aonde? Falei, vamos no mall. Falei, no mall? Que lugar é esse? No shopping. Eu falei, tá, entendi. Então é nesse nível. Então a sua clareza foi essencial, assim, deu uma... As pessoas estão virando o Jordinho. A verdade é essa. Mas enfim, falando do meu dia a dia, assim, cara, fazendo o meu dia... Eu falo que eu sou... Aqui no Brasil a galera não entende que o atleta não vê como profissão, né? Mas eu carrego como minha profissão desde pequeno. E eu fico no clube, lá no Pinheiros, das 8 da manhã até 8 da noite. Fico 12 horas do meu dia, mas eu sou atleta 24 horas, porque vai na decisão do que você come, na decisão do seu descanso e tudo mais. Então, que nem eu chego 8 horas, tenho um treino das 8 às 10h30, faço meu primeiro treino, aí vou lá, tomo um banho, vou na fisioterapia. Mas teu café da manhã você faz em casa? Faço em casa. Tem algum exercício em casa ou você acorda, café da manhã e vai? Cara, eu gosto de fazer algumas coisas em casa, assim. Pra mim, uma coisa... fuçar tudo. Você acorda de manhã, que horas que você come? Uma coisa que não dá pra sair do meu dia a dia, eu passo aquele rolo de liberação, sabe? Putz. Nossa, aquilo lá nas minhas costas, quando eu acordo, passo... É outra pessoa, sabe? Sim. Você não fica todo assim... Porque a demanda dos treinos, assim, normalmente a gente fica com muita dor muscular. Sim. Eu passo aquele rolo nas costas, assim, já é um novo dia, assim, pra mim, sabe? Ali começa o dia. Eu te entendo completamente. Eu faço isso antes do treino de dorsal e de deltoide. É muito... Nossa. E é tipo ali 5, 10 minutinhos já, sim, sabe? Então, acordo. Normalmente quem me acorda é meu despertador, que é o meu filho, né? Acorda ali umas 6h30, ali 7 horas. Tento dormir um pouco mais, mas ele acaba não deixando. Então, 6h30, 7 horas, aí a gente acorda, toma um café, passo o meu rolinho ali. Eu tenho muito cuidado pessoal, assim, comigo, assim. Então, vou lá, lavo meu rosto, passo o protetor solar, assim, tudo mais. Aí tomo um café ali. Depende do que é o treino. Normalmente, treino físico, assim, eu não gosto de comer coisa muito pesada. Então, às vezes é uma maçã, alguma coisa do tipo, assim. Agora, se é um treino que vai demandar muito mais esforço, aí umas 2, 3 fatias de pães ali, um ovinho. Você aumenta a caloria. Sabe? Aumenta o carbo, aumenta algumas coisas ali. E tomo alguns suplementos ali. Inclusive, eu não sei se você consegue... Eu tava com uma dúvida de um suplemento que me indicaram tomar. TCM. Triglicéridos de cadeia média. Isso daí você utiliza se você tem uma carga de exercício constante e preferencialmente aeróbico. Eu não gosto de usar TCM porque ele rapidamente estoura o que é a quantidade calórica. Eu acredito muito na alimentação e eu acho que existem algumas coisas de suplemento que eles invertem, que eles colocam o suplemento antes do alimento. Né? Eu não. É primeiro o alimento e depois o suplemento. Tem uma aula que eu dou e que eu mostro isso, que eu faço um levantamento sobre suplementação alimentar e ela só é 100% eficiente se a alimentação está correta. Entendi. Então, quando fala de TCM, existem situações muito específicas para você usar o TCM. Entendi. E que são geralmente atletas de endurance, que fazem provas de longuíssima duração. O cara que vai fazer um triatlon para 9h30, 10 horas. Né? Para nós, que tem força, velocidade, explosão, hipertrofia também, o TCM ele é discutível, porque você não tem uma atividade que te necessite. Outra, o TCM, se você começa a utilizar, ele começa a forçar seu triglicérides. Então você começa a fazer uma dislipidemia por conta dele. Entendi. E a última coisa, né? O TCM, ele pode te dar um desarranjo intestinal. Então não é um negócio muito simples para você mexer. Não, é porque às vezes eu sou muito curioso, né? Então tudo que eu vou tomar, normalmente eu pergunto para nutricionista. E eu gosto de ter mais de um ponto de vista, né? Perfeito. Eu pergunto para 1, 2, 3. Por isso que eu acabei perguntando para você. Mas acaba tendo várias coisas assim, tipo... até a questão do colágeno para articulação, assim, essas coisas assim, que falam para mim tomar, mas eu não a ortopedia usa muito colágeno. A ortopedia usa colágeno, ó. Estamos falando de 20 anos atrás, a gente começou a estudar o que era aquele condroitina, glicosamina, MSM. Todo mundo que vinha de fora do Brasil trazia o tal do osteobiflex. Era uma moda de trazer osteobiflex, isso aqui. Isso meio que se estabeleceu. As pessoas, né, elas
A gente criou conhecimento sobre isso, e se você for procurar condroitina, glicosamina, MSM e colágeno, Entendi. você vai ver muito artigo falando a favor do uso na literatura. Agora, existem experimentos, William. Sim. Então, dependendo do experimento que você faz, né, esses suplementos, eles são invalidados. Uhum. Em outros experimentos, em determinadas condições, eles são validados. Sim. Então, o que é o melhor? Né? O melhor é entender o quanto você se aproxima da metodologia que você está observando para ver se aquilo vale a pena ou não. Mas, por exemplo, quando a gente pega colágeno e você pega condroitina e glicosamina, Sim. ele tem muito efeito em atleta, até para ação de diminuição de dor. Sim. Né? E hoje tem uma série de marcas, né? Eu acho que a mais robusta aqui no mercado, se não me engano, é a Movability, né? Que é uma mistura de ativos junto com condroitina e glicosamina. Né? E é coisa muito boa, mas é aquela história. Todo suplemento é bom, desde que a alimentação esteja básica. E gordura não é uma coisa que eu gosto de suplementar. Por que eu também da minha curiosidade com tudo isso? Você falou do seu pai, eu quero que você viva até os 200, de 300 anos. Assim. Eu quero estender a minha carreira como atleta para a maior longevidade possível, sabe? A gente trabalha isso, longevidade atlética, perfeito. Então, o que puder me ajudar, seja suplementação, seja tratamento médico, seja alguma coisa aqui, outra ali. Então, eu quero investir muito na minha carreira. Então, por isso minha curiosidade com suplementação, com equipamentos de fisioterapia, né? Você falou da eletroestimulação. Então, eu comprei agora um eletroestimulador mesmo, assim. Legal. Globo, sabe? Sei, conheço. Então, comprei para mim tratar algumas coisas em casa, até para mim poder ter... Claro, tudo com orientação do fisioterapeuta, sabe? Então, a suplementação também entra muito nisso, né? E a minha curiosidade, às vezes, faz o erro de eu pesquisar na internet. Eu pergunto para um nutricionista, pergunto para outro, aí eu vou lá, pesquiso na internet também. Não, isso aí não é um erro, porque você está vendo conteúdo. A questão é você buscar em locais que são locais bacanas, entendeu? Então, que nem aí você vê... Aí tem as orientações. Você tem que tomar antes disso, que não sei o quê. Tanana. Então é muito legal entender, porque foi o que eu falei. Eu quero estar lutando judô em alta performance com 40 anos, se der, eu quero estar ali, independente de lesão. Eu quero cuidar bem do meu corpo, cuidar bem de tudo, assim, porque é aquilo, né? O meu material de trabalho é o meu corpo. Então é a minha máquina. Com 40 anos, vou te falar assim, aí a queda, a projeção fica meio perigoso. Sim. Aí o que você pode fazer? Você pode migrar para o jiu-jitsu. Sim. E aí o que é legal? Você tem... Quantos anos de faixa preta você tem? Acho que 6, 7. 7 anos de faixa preta com 24. Com 44, você vai ter 27 anos de faixa preta e você disputa Master 3 no jiu-jitsu. Legal. E você não vai disputar com um cara que tem 27 anos de faixa preta. Sim. Então você tem chance de assim, estender sua carreira bastante, esportes, né? Porque né, é o que eu te falei, jiu-jitsu e judô, eles são colados. Sim. Dependendo para a pessoa que você falar, ele fala, mas isso é judô. A outra, mas isso é jiu-jitsu. Não, e agora eu vou ter você como meu professor, né, meu sensei, então... Mas tá convidadíssimo, você perfeito. Vai treinar com a gente, vou te levar para treinar. Enfim, mas o Bruno aí... você vai gostar. Legal, prazer. E aí tem isso, aí eu faço minha alimentação, tomo suplementação necessária que é de manhã, aí faço meu primeiro... Deixo o pequeno na escola, né, que ele já tá na escola desde os 4 meses. E aí deixo o pequeno na escola e vou pro treino direto de lá. O treino começa às 8 horas. Aí eu tento chegar um pouco antes para fazer algumas mobilidades, mas normalmente a gente sempre tem antes do treino, a gente entende a importância, então a gente sempre tem uma ativação em conjunto com o grupo. E aí de manhã normalmente a gente faz um treino técnico, tático ali, de estudo. E segunda, quarta e sexta a gente faz treino físico, né? Levanta peso, alguns exercícios bem específicos com manga de kimono para ajudar a fortalecer o... Legal. O específico. Sim, o core específico, tá certo. Da modalidade. E aí, depois desse treino, assim, a gente não tem o randori, que seria a luta. A luta, a gente vai, descansa um pouco, eu faço meu almoço ali, um meio-dia ali, antes disso tomo meu banho, faço uma parte de fisioterapia ali, fortalecimento, algumas analgesias, sabe? Querendo ou não, esse treino é muito cansativo, assim, da parte da manhã, então pra estar bem ali,
faço algumas analgesias, alguma soltura, coisa do tipo, ventosa. Não, pra você terminar todo dia com randori Aí a parte da tarde faz? Cara, depende. Na época das Olimpíadas, ali a gente tava fazendo uma que era muito cansativa, que é o ponteiro. O ponteiro, o que que é? É um massacre. A gente faz todo aquecimento e tudo mais, aí eles colocam os atletas olímpicos, ou quem tá na preparação, na frente. E a cada 1 minuto, vai trocar seu oponente. Putz, só que você fica ali na frente. No jiu-jitsu também. Só que aí é 1 minuto. Tinha uma fila de lutador, você ficava no meio, o cara ficava 1 minuto e você sempre lutava com um cara que tava zerinho. Nossa. Só que, cara... Deus me livre. E o complicado é aquilo, né? Vem aqueles caras que não seguram no seu kimono, mas nesse 1 minuto, esse cara vira tigrão, ele dá a vida ali e você fala, não é possível. E tem os caras... Então, a gente fala que liga o modo vaca louca. Né? Tipo... Cara, você faz... A gente tava fazendo 3, 4 desse ponteiro. Então a gente ficava 8 minutos, saía, ficava mais 8 minutos. Você saía carregado, sabe? Eu falava pra minha esposa, né? Eu brincava com ela, quando eu chegar era toda quinta o treino de ponteiro durante a preparação. Quando eu chegar a quinta, eu vou ficar 1 horinha ali no meu cantinho, quieto ali, refletindo. Porque... Tá tudo bem, eu não vou ouvir, mas me deixa. Mas, não é você, é que eu sofri hoje, sabe? Então era desse jeito, assim, a preparação olímpica. Eu falo, a preparação olímpica, meu técnico ele fala que a Olimpíada é uma agressão mental. Eu falo que a preparação olímpica é uma agressão mental. Faz sentido. Porque esses treinos, cara, não era um treino, você não ia evoluir tecnicamente, você não ia evoluir fisicamente, era aqui. Dava 4, 5 minutos, você queria fugir. Seu corpo entendia, entrava em estado de alerta, fala, cara, você tá apanhando igual um peão aí, vaza, vai embora. Fora os chutes na canela que vem. Não, e você cai pra um cara que você nunca caiu na vida. Você fala, não é possível, cara, tô apanhando desse jeito. E você não entende, né? Filha, tem que deixar a vaidade de lado. Na competição, cara, pelo que você tá falando, chega a ser até um alívio, né? Ai, graças a Deus eu tô aqui, vou competir, vai parar com essa putaria. Então, minha mentalidade mudou um pouco nessa questão. Porque eu ficava muito nervoso pra competir. Só que, cara... Imagina-se. Eu tenho 2 coisas em mente que... Quantas vezes eu não pedi pra Deus? Quantas vezes eu não assistia as Olimpíadas na TV e falava, cara, eu quero estar ali um dia, sabe? Ou num Grand Slam, num Mundial. E agora, no momento que eu tô ali, eu vou ficar nervoso, vou perder pra mim mesmo, deixar minha mente me sabotar. Então eu mudei isso. Metacognição. Metacognição, agora, enfim. E aí agora eu penso dessa forma. E pra mim, como eu te falei, os treinos são os dias mais duros, sabe? Eu vou lá, faço 11 treinos ao longo da semana. Nossa. Saio quebrado todos os treinos, tem treinos bons, treinos ruins, treinos que eu só apanho. E a competição, cara, é o dia mais feliz pra mim, sabe? Porque vai ser ali 4, 5 lutas, eu vou estar exercendo o que eu amo, o que eu pedi pra Deus pra estar fazendo. Então, é o que a gente tava falando agora. Eu não posso perder pra mim. A minha mente, ali pra mim, é o dia mais feliz que eu tenho, sabe? É aquilo, eu falo, repito pra mim várias vezes, cara, eu não queria estar em outro lugar. Eu queria estar aqui. Eu treinei pra isso. Teu avô lutava judô? Não, meu avô jogava futebol. Você tem vídeo do seu avô jogando futebol, alguma coisa assim, foto? Tenho foto. Tem um quadro não era nem preto e branco. Na verdade, acho que era preto e branco, mas ficou preto e marrom, assim, porque foi... por causa do tempo. Foi envelhecendo. Teu pai, você tem vídeo dele lutando? Devo ter, mas ele, hoje em dia, ele atua como árbitro no judô. Ele arbitra nas competições. Você tem noção que teu filho vai ter vídeo seu treinando, lutando? Já parou pra pensar nisso? Eu tenho um vídeo muito mais legal, eu não sei se você chegou a ver. Mano. Eu fui em alguns podcasts e entrevistas, e o meu filho ele foi planejado para estar nas Olimpíadas de Paris, né? Que legal. Eu tinha muito medo de ser pai. Medo de ser pai não, mas... Entendi a responsabilidade de não ser um pai presente. Eu viajo mais de 6 meses ao longo do ano atrás do objetivo que é as Olimpíadas, né? Então, competição, treinamento de campo, isso e aquilo. Eu falei, cara, eu não vou ser um pai presente dessa forma. Enquanto estiver na minha carreira, eu não quero... Vou deixar esse sonho de ser pai mais pra frente, quando eu estiver aposentando. Aí eu conheci a minha belíssima esposa, que ela foi tirando esse medo de mim. Ela foi segurando minha mão, falando, não, eu consigo, eu aguento essa barra, a gente vai se fazer presente, vai fazer dar certo e tudo mais. Mas mesmo assim, por mais segurança, por mais incrível que ela fosse, eu ainda tinha muito medo, porque eu não queria jogar essa responsabilidade pra ela. E aí eu vi uma cena de um georgiano lutando, e ele saindo do pódio, pegando a medalha e entregando pro filho dele. Aquilo, quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, eu quero fazer essa cena acontecer nas Olimpíadas de Paris 2024.
ela falou, cara, esse sonho é nosso, então a gente vai fazer acontecer. Então, meu filho foi planejado para fazer essa cena acontecer. Então, eu falei em alguns podcasts, algumas pessoas falaram, cara, você tá muito convencido, você tá muito se achando, você acha que vai realmente acontecer? O pessoal, eles confundem, quem não é atleta confunde certeza e convicção com arrogância. Exatamente. É muito difícil explicar isso para uma pessoa que nunca competiu. Exatamente. Então eu falava, eu vou fazer essa cena acontecer, eu vou pegar, sair do pódio, pegar a medalha e botar a medalha no pescoço do meu filho. E aí eu fiz esse vídeo, assim, tipo, falando isso nos podcasts, depois fazendo isso acontecer. E qual que foi a sensação? Tenta descrever. Cara, eu acho que foi... eu conquistei uma medalha de prata e uma medalha de bronze, né? Esse momento foi minha medalha de ouro olímpica, porque ficou acima de tudo, sabe? Poder estar... Sabe, a família é o nosso suporte, é a nossa base, é o nosso tudo, é o que me move. O meu sonho já não é mais só por mim, é pela minha família. Então, ter eles nesse momento, sabe? Dividir isso com eles, pra mim, foi mais do que a medalha, sabe? Foi além disso. A realização de um sonho não tem palavra pra conseguir... Sabe, se eu buscar no dicionário, eu não encontro uma palavra, uma frase, alguma coisa do tipo que eu consiga descrever esse momento. Tenho certeza absoluta. Numa situação muito menor, né? Eu estava descendo... A gente tem um acordo com as meninas em casa. Eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 13. Legal. E quando elas fizeram 13 anos, que elas começaram a ir pra festinha de amiga, não sei o que, eu falei, tudo bem. Só que vocês precisam saber se defender. Porque o mundo tá muito louco. Sim. Então, vocês precisam saber, o sujeito te pegar pelo braço, te puxar, eu morro de medo disso. Né? Porque eu não sei o que aconteceu, tem uma legião de coisa ruim aí, e que não tem o menor pudor, escrúpulo, decência. E a Duda, ela tinha uma amiga que fazia Krav Maga, falou, eu quero fazer Krav Maga. Eu falei, tudo bem, se vai te defender, filha, vai fundo. Ela fez dos 13 até os 16 e ela sabe se desvencilhar. Eu não quero que elas briguem, eu quero que elas consigam interromper o intuito da pessoa e fugir, pedir ajuda e se proteger em casa. Né? É só isso. Tá ótimo. Né? E chegou a vez da Clara. Ela fez 13 anos, festinha, eu falei, escuta aqui. Aí ela vai um dia fazer jiu-jitsu com o papai e boxe com o papai. Eu faço as 2 coisas. Né? Eu treino jiu-jitsu com o Bruno Gobato, que, cara, a gente tem uma história para trás, a gente tem história antes da gente se conhecer, e tem mais uma coisa, né? Ele tem uma prótese de disco lombar, eu tenho 2 próteses de disco cervical, então é meio que super James Ativar. E ele é um grande professor, né? E ele tem uma área que ele trabalha que é defesa pessoal e criança. Legal. Então ele soube cativar a Clara. Então vem treinar jiu-jitsu com o papai. Aí ela chegou à primeira aula, assim, aí ele pegou e deu um kimono pra ela. Ela já achou legal. Aí ele foi lá, pôs a faixinha na barriga dela. Aliás, a primeira aula, vem cá que eu vou te mostrar como que você enforca o seu pai. Aí ela foi lá, fez um chimê lá, ela achou o máximo e tal. A segunda aula, trouxe um kimoninho, ela vestiu o kimono, ela já ficou sentindo diferente. E ela fez prova de grau esses dias, né? E ele colocou 2 graus na faixinha dela, né? Que legal. Cara, ela ficou numa felicidade, ela assim, papai, a gente vai ter que treinar durante a semana, porque eu vou fazer prova de faixa em novembro. Então ela tá toda alucinada de treinar, de fazer as coisas. Legal. E a gente faz boxe junto também, né? Quem me dá aula é o João Isidoro, que é um lutador do UFC, é um boxer, mas é um lutador de MMA, ele tem todas as habilidades, mas pra gente ele dá treino de boxe. E exatamente pelo que você falou, por causa da velocidade. O cara que faz musculação tem uma velocidade, uma explosão péssima. Ele é bom para ele é um trator, ele empurra, mas a velocidade é horrível. E para você sair da musculação para o jiu-jitsu é horrível, porque você precisa ter agilidade para você entrar na queda, para você escapar de uma queda, para você, por exemplo, você consegue saber o que o sujeito está fazendo depois de um... Né? Pô, treino de jiu-jitsu desde 95, eu sei o que o cara quer fazer, mas às vezes eu não tenho a energia para responder. Sim. Então eu tenho que assistir o cara fazendo aquilo que ele telegrafou para mim que ele ia fazer, porque eu não tenho velocidade, eu não tenho potência. Entendi. E o boxe, ele não é só a velocidade que você dá o soco, é a velocidade que você tira. Então se complementam e a gente faz junto. Mas contei tudo isso para você. Se você quiser treinar boxe com a gente também, acho que você vai se divertir. João, professor sensacional. Que legal. E eu tenho essa sorte, hoje eu posso ter aula com esses caras, né?
E eu tava descendo com a Clara, William, e ela vira e começou a fazer conta. Se eu pegar a faixa verde agora, no final do ano, quando eu vou pegar a faixa preta? Aí eu fiz as contas rapidinho e falei assim, acho que quando você tiver uns 19, 20, você pega a faixa preta, se você continuar estudando aplicado desse jeito. Aí ela virou pra mim, o senhor vai ser preto, o senhor vai poder me dar só a minha faixa, né? Cara, eu quase chorei. Mas me deu um nó aqui, assim, papai vai, sabe? Nossa, que coisa linda, cara. Nossa. Você vai passar por isso, você vai lembrar do que eu tô te falando. Cara, é a melhor coisa. Agora, a gente tem que falar uma coisa importante. Você tem uma mulher sensacional. O pessoal pergunta muito e fala muito do meu casamento, né? E eu falo que a nossa mãe nos cria para a sociedade, mas é a nossa esposa que nos trabalha para a nossa família. Uhum. E eu falo disso porque tem muita gente infeliz hoje. Sim. E muitas mulheres estão insatisfeitas, reclamam, né? E com razão, né? O mundo está muito esquisito, William. E o que eu devolvo a pergunta? Eu falo, mas você está tratando o seu homem para você moldar a família que você quer? Ou você está querendo um cara que te sirva? Sim. Porque é muito fácil, né? Eu quero um sujeito que me dê assistência, que faça isso, que me leve, que me faça. Tá bom, mas o que você está entregando? Né? Porque relacionamento é troca, né? E é uma coisa que eu falo, e eu tenho plena convicção disso, né? A minha mãe me criou para a sociedade. Minhas mães, né? Eu tive duas, graças a Deus. Né? A minha mãe que me criou, a Pérola, sim, que eu nasci, e a esposa do meu pai, que foi a pessoa fora do game, né? E que, assim, enquanto meu pai e minha mãe, eles me amavam tanto que eles maneiravam no puxão de orelha, a Heloísa vinha e falava assim, você vai se lascar. Aí eu olhava assim, eu acho que eu vou me lascar mesmo, eu não vou fazer essa porcaria não. Que legal. Né? E a mulher, né, e isso aconteceu de fato comigo, né, a Roberta foi a pessoa que me educou para a família, fez o final, e eu acho que é muito assim. Né? E o valor que isso tem, cara, que felicidade ter uma família assim, né? Aí você falou dessa questão de como o mundo tá, né? Até hoje, né? Mas muito no início do nosso relacionamento, sempre teve essa troca dela. Cara, uma das coisas que mais me fez entender que ela era a mulher da minha vida foi quando eu expliquei a minha rotina pra ela. Eu falei, olha, a minha vida é essa, essa, essa. Eu falei, vai se assustar, como todo mundo, né? Sim. Ela falou, tá bom. Eu seguro sua mão e a gente vai junto. Se você estiver do outro lado do Japão, a gente dá um jeito, eu vou junto. Se você estiver lá do outro lado do Japão, a gente se fala todo dia por vídeo, não tem problema. Eu entendo que o seu objetivo, o seu sonho é ser medalhista olímpico, é ser campeão olímpico, e a gente vai fazer dar certo. Eu falei, eu me assustei com aquilo. Eu falei, cara, eu expliquei minha rotina pra ela, falei que eu vou passar metade do ano fora, que não sei o que, isso. Ela falou, tudo bem? Truco. Aí eu falei, tá bom. Então tá bom, vamos namorar, vamos casar. Foi exatamente isso aí. A gente decidiu que ia casar, tipo, em 3 meses juntos, assim, porque, sabe? Eu falei, vai ter dias que eu vou chegar em casa, eu não vou querer falar, vou ficar assim, olhando pro mundo, assim, vai ter dias... Cara, eu falo, durante a Olimpíada, ela foi a pessoa que ela pode contar todo o bastidor, sabe? Porque tinha dias que eu acordava com... Tinha dia que eu não dormia, né? 2 da manhã acordava com dor no ombro, por causa da pressão que ficava em cima, e não achava posição. Tinha dia que eu tinha que dormir no sofá, com o braço apoiado aqui, porque a dor que eu sentia era gigantesca. Então ela viu tudo isso, e ela teve do meu lado tudo isso. Você passou um negócio desse, bicho. Cara, passei por coisas que... foi o sonho que me moveu, e foi o que eu falei, o sonho não era só meu, era da minha família em conjunto, sabe? Enfim, e aí eu falei, tá, o que eu posso retribuir? A forma que eu trato ela. Eu chegava em casa com flor, chegava em casa... Café da manhã na cama, que não sei o que, isso. Flor, tipo, em dia que não era aniversário, não era nada, assim, eu só chegava com uma flor pra ela. Então, a forma de tratar, abrir porta do carro, que não sei o que. Teve um pessoal que chegou e falava assim pra mim, nossa, vou pedir pra minha esposa parar de seguir você e sua mulher, porque vocês ficam postando essas coisas. Ela tá falando, cadê o meu povo em casa? Cadê? Que não sei o que. Eu falei, cara, não deveria ser dessa forma. A pessoa devia olhar pra ela e falar, tá... Esse é o parâmetro, o que eu posso fazer? Tá, não posso chegar lá com... Às vezes eu chegava lá, ela queria comer Nutella, tava na parte ali de TPM, eu chegava com um waffle com Nutella, morango, cortadinho, bonitinho, que não sei. Nossa senhora. Não posso fazer isso? Tá, vou fazer um pãozinho com ovo. Cara, vou chegar, preparar o café da manhã. Vou fazer um cafezinho, sabe? Vou levar uma água pra ela. Não, a pessoa preferia... todo dia. A pessoa preferia falar, nossa, vou pedir pra ela parar de seguir, porque senão você tá colocando muito alto o parâmetro, eu não posso fazer isso.
Sabe, que mundo que é esse que a gente vive? Que em vez de você entender que o relacionamento é dos dois lados e você pode agradar sua mulher de algumas formas, com coisa básica, sabe? Uma coisa que ela ama que eu faça pra ela é encher o saco dela pra tomar água. Eu falo, você já tomou água hoje? Ela fala, não. Aí às vezes ela briga comigo, depois eu tomo, não sei o quê. Aí ela fala, amor, obrigado por ter me lembrado de tomar água, eu realmente precisava, sabe? Coisa pequena, cara, são uns pequenos gestos, sabe? Que vai formando e moldando o relacionamento, sabe? A família em si. E ela não fica nervosa nas suas lutas, não? Não passa uns apuros? Ela fica. Ela tem até alguns tiques assim, sabe? No começo... Você olha pra ela e sabe que ela tá estressada. Não, às vezes ela tá... Ela, no começo, assim, ela não assistia. A minha luta começava, ela virava de costas, assim, porque ela ficava nervosa. Minha mãe, eu acho que é a pessoa que mais fica nervosa, ainda mais depois que começou a poder chave de braço. Acho que na primeira competição que minha mãe foi assistir, eu tinha 9 anos, ainda não podia chave de braço. Mas eu acabei quebrando o braço de uma criança, mas foi na forma que ela foi cair. Ela não quis cair, ela apoiou, caiu, minha mãe pegou trauma, nunca mais quis assistir, sabe? Ela nunca mais assim quis assistir, porque ela tinha medo que acontecesse comigo, né? Ainda mais quando ela começou a ver a galera mais velha, com o meu irmão mais velho, estrangulando, apagando, sabe? Quebrando o braço na chave, então, enfim. E a aí... minha mãe, ela viu algumas lutas de jiu-jitsu minha, e aí minha mãe era muito engraçada, comentando, não, você tem que ficar por cima, o que você tá fazendo por baixo? Olha, ele tá pegando o seu braço. aí eu olhava pra ela assim, ó, não deixa, eu tô tentando, mãe. O pior que é isso. Algumas vezes, assim, não minha família, assim, mas algumas pessoas queriam fazer parte, né, contribuir de alguma forma. Aí eu falava, cara, aquele cara é muito forte quando ele segura essa mão aqui. A pessoa falava, é só não deixar. Eu falava, como que eu não vou deixar? O cara treina pra chegar nessa posição, sabe? Pessoa, mas é claro! É só você... Esconde aqui, ó. O bate aqui, sabe? Eu falava... Se fosse fácil assim... Cara, você falou uma coisa que eu não pensei em não deixar. Você acredita que eu não tinha pensado nisso? Mas é meu técnico. Fica na beira do tatame, grita as coisas. Se você me vê uma coisa errada, você me avisa, tá? Por favor. Tô meio disperso, hein, ó. Ai, cara, meu Deus do céu. E de torcida, assim? Você leva alguém fora, tua esposa? Cara, eu falo que eu não... Quando eu entro no tatame, parece uma cúpula ali em cima de mim. Porque eu já deixei pessoas que estavam fora entrar na minha mente, já deixei técnico que às vezes... Porque assim, hoje na seleção é um técnico, mas no meu clube é outro técnico. Igual no futebol, no clube você tem seu técnico. Só que, infelizmente, hoje a gente não tem uma convivência com o técnico da seleção. Então a gente não se conhece tão bem, tá se conhecendo melhor agora ao decorrer do ciclo, mas no começo do ciclo ele não sabia o que eu fazia, o que eu gostava, se eu gostava. Porque tem aquilo, tem gente que vai lidar bem sob pressão, que eu fique gritando na sua vida, vai que não sei o que, e tem gente que precisa que você acalme ela. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então cada pessoa, não tem regra, não tem um manual. Você vai precisar conhecer a pessoa. Puta, perfeito. Então ele não me conhecia. Então tinha alguns momentos que eu sentia ele muito mais nervoso do que eu e aquilo acabava me contaminando, sabe? Então eu falei, cara, eu vou precisar me blindar da torcida, me blindar das pessoas que estão ao lado. Então eu falo que as pessoas me veem lutando, eu fecho a expressão. As pessoas que me veem lutando, ela mesma, assim, quando me via, assim, lutando, assim, ela fala, cara, parece que você vai engolir o mundo, quebrar todo mundo, destruir quem tiver na sua frente. E ela fala, aí chega perto de mim e você parece um Golden, todo sorridente, todo feliz. Então, quando eu isolo, eu faço essa cúpula, assim, é eu comigo mesmo, é os meus pensamentos, eu e aquela pessoa que eu falo. Eu penso realmente que é exatamente como a afeição fica, eu vou destruir quem pisar naquele tatame, sabe? E é isso, então já teve momentos que eu acabei comemorando de forma que eu acho que tudo que a gente faz, assim, ensina a gente de alguma forma, sabe? Às vezes a gente acaba passando por algumas coisas que não são necessárias, mas as dores e as más... enfim. Sim. Os acontecimentos que são bons, que são ruins, acabam ensinando a gente de alguma forma. E o judô, as artes marciais, acho que o esporte ensina muito isso, sabe? O meu primeiro técnico, eu vim de uma cidade de Mogi das Cruzes. Colonizada totalmente por japoneses também. Tem até golfe lá. Então... Só que os japoneses, eles jogam golfe de carrinho, né? Você já foi naquele de vezes jogar golfe? Não. Cara, o golfe ele é um esporte porque você anda pra fazer os negócios. Mas tem uns, cara, que eles vão de carrinho e o carrinho
tem comida, tem bebida. Os caras passam o dia comendo, bebendo e batendo na bolinha sem andar 1 metro. Cara, então, ó, deixa eu falar isso pra vocês. Se você é jogador de golfe que faz isso, que vergonha de você, né? Toma sua vergonha, abre o seu olho, vai andar, para de carregar pinga no carrinho de golfe. Deus tá vendo isso que você tá fazendo. Ele vai te dar tanta gordura na barriga que você vai virar como é que chama? Tem um nome isso que o pessoal falava em japonês. Maru Maru Nihodin. Né? Maru Nihodin. Uma bolinha, seu safado. Cara, os caras são muito malandros. Sim, sim. Mas então, o meu técnico ele era totalmente japonês, então ele sempre foi muito rígido. Uma coisa que ele sempre falou pra mim, eu falo que o esporte... O do Pinheiros? Não, de Mogi. Ah, o de Mogi. De Mogi, tá. porque eu fiquei lá até os 15 anos. Então eu fiquei dos 6 aos 15 treinando com esse técnico. Sou muito grato, eu sempre volto lá. Tava esses dias lá em Mogi conversando com ele, mostrando pra ele a medalha e tudo mais. O esporte, da mesma forma que a gente tava conversando antes, ele também salvou minha vida. Mas ele não salvou apenas... Ele me mudou completamente. Porque meu técnico, ele sempre falava pra mim, antes de formar qualquer campeão, eu quero formar um ser humano de bem. Puta, sensacional. O campeão vai ser a consequência da sua disciplina, do trabalho duro e tudo mais. Então, ele sempre falou isso pra mim, formar um ser humano de bem antes de formar um campeão. Uau. E essa é a história de vida dele. E você se vê em algum momento da sua vida sendo técnico? Porque assim, a tua programação é lutador, lutador, lutador. Você consegue visualizar você sendo técnico ou você acha que é uma coisa que ainda não amadureceu em você? Eu ainda sou muito novo, né? Tenho 24 anos. Mas tem uma carreira, então, né, meu amigo? Sim, sim. Mas... Você tem 24 anos, mas você tem 18 de judô, né? Sim. Já parou pra pensar nessa continha, né? Eu não sei se como técnico, mas eu sinto que hoje o meu propósito de vida é mudar outras vidas, né? Inspirar, motivar. Teve muitas pessoas, acredito que você já deve ter recebido milhões de mensagens, da mesma forma que eu falei pra você, que a sua forma de falar sempre mudou a minha forma de pensar. Teve muitas pessoas que ao longo das Olimpíadas eu fui postando, comentando algumas coisas, as pessoas falaram, cara, eu tava em depressão, eu assisti as Olimpíadas, vi você lutar, me deu vontade de fazer um esporte, aquilo emociona. Então eu falei, cara, hoje eu tenho o título de medalhista olímpico. As pessoas vão se inspirar, porque eu fiz acontecer, não foi por sorte, não foi ocasional. Existiu muito trabalho duro, muita dedicação, muita abdicação. Foi um conjunto de coisas que eu fiz que deu certo pra mim. Então, claro, eu não vou falar uma receita e vai dar certo pra você, mas alguma coisa que eu puder fazer e mudar a vida daquela pessoa. Como eu falei, eu comecei num projeto social. Eu vi o judô e o esporte transformando a vida de várias pessoas. Tudo que eu tenho hoje é graças ao esporte. Eu vim de uma condição de família que não era tão boa. A gente não podia esbanjar, a gente aceitava a ajuda de outras pessoas e tudo mais. E, enfim, eu vi o esporte nesse projeto social que eu comecei, mudando a vida de uma pessoa que morava na rua, mudando a vida de uma pessoa que tinha envolvimento com drogas. Então, essas pessoas hoje em dia dão aula de judô, essas pessoas hoje em dia conseguiram uma bolsa através do esporte e se formar em alguma outra coisa. E o meu propósito de vida hoje, eu sinto que é esse. Poder mudar através... Hoje a gente tem uma bela rede social, que seria o Instagram, o TikTok e outras redes sociais, que a gente consegue... A pessoa não precisa estar próxima de você para você mudar a vida dela. Você consegue mudar, às vezes, com um story, com alguma coisa que você posta ali no Reels. Enfim, eu sinto que... Alguma frase que você diz no seu dia, ela ecoa exatamente. Na mente da pessoa, a pessoa vê... dela. Cara, exatamente. é muito real isso daí. Então, eu pretendo trabalhar dessa forma. Se for como técnico, se for como alguma coisa nas redes sociais, do que for. O meu propósito de vida hoje é mudar a vida das pessoas para melhores, sabe? Então, se for como técnico, sabe, eu pretendo ter essa vocação em algum momento da minha carreira e sei que eu posso agregar muito na carreira de futuros atletas e tudo mais, mas quem sabe, da forma que a gente estava conversando, se eu não migro por um jiu-jitsu também como atleta e acabo... Vai ganhar outra coisa diferente, então. Às vezes vai ser divertido. Agora, mostra pra gente a medalha. Por favor. Medalha olímpica. Você sabe que ela tem algumas curiosidades, que ela tem um pedacinho da Torre Eiffel, né? Ah, então você vai mostrar pra gente isso daí. Então a gente tem um pedacinho da França com a gente aqui. Tá. Então. Nossa, que coisa linda, cara, caixa, cara. Esse aqui pode ficar à vontade. Com licença, só pra vocês verem a caixa aqui.
Aí no centro tem os arcos olímpicos, né? Os aros olímpicos. Essa é a caixa da caixa. Nossa, dá até um arrepio. Cara do céu. E ela tem uma curiosidade, Aqui, ó. que ela foi feita... Louis Vuitton. Louis Vuitton fez cada caixinha dessa aí, foi feita por ela. Caramba. Ela tá... Sim, eu vou sim, dar uma sim, restaurada sim. nela depois, porque eu falo, essa medalha, ela foi feita Ela deve por ter várias andado. mãos. É. Ela já passou mais na mão de 50 mil pessoas. Nossa Senhora. E o que acontece? As crianças que vêm, ela fica deslumbrada, ela quer botar no pescoço. Eu chego, eu coloco no pescoço dela, Sim. ela toca o meu próprio já deixou cair, mas... Posso pegar? Pode, claro, por favor. Ela tá com esse nozinho, porque aí eu coloco uma em cima da outra, e aí Entendi. elas não ficam se batendo. Nossa, pesado. Pesado, né? Caramba. Um pedacinho da torre é esse Tudo bom. metal aqui em cima. Isso daqui é um pedacinho da Torre Eiffel? Sim. Aqui, ó. Ah, Um certificado de autenticidade da Torre Eiffel. Société des Postes de Torre Eiffel. Tem 18 gramas. 7 médailles de Jeux Olympiques de Paris. Fala francês? Oui, monsieur. Ah, Un petit. petit. Ça va bien? E atrás tem... Jeux Jeux de Paris. Nossa, pessoal. Gente, é pesado. Vocês não têm ideia do peso que é isso aqui. É bem pesado. E aí eu vou mandar no Ourives pra restaurar ela, ficar bonitinha, porque essa aí oxidou. Muita gente... Você vai falar com a pessoa, acredito que você passe muito por isso. A pessoa tá suando, Sim, tá sim. nervosa. Tá nervosa. Sabe? Enfim, eu faço questão de entregar na mão de cada pessoa por conta de que, cara, às vezes a pessoa tinha um sonho de ser atleta, de ser um medalhista olímpico, mas... Não, no meu caso, por exemplo, quando que eu ia tocar numa medalha olímpica? Cara, isso daqui é muito especial. Só da gente poder olhar de perto, tocar, isso é Sim. muito especial. Sim. Muito especial. Cara, a medalha fica pequena na sua mão, né? É, mas pesa no pescoço de qualquer Sim, um, viu, sim. meu amigo? Isso daqui, Exato. aí as duas juntas. E ela é... Cara, sem palavras. Gente, ela é um negócio... maravilhosa. Uma não joia, né? Não é desse mundo, isso é uma joia. Isso é um... E outra, né? Não tá à venda, né? Não. Isso daqui, meu amigo, ou você conquista, é que nem físico. Você não compra, não vende, não dá, não empresta, ou você Pra conquista. galera ter uma ideia disso, pros atores é um Oscar, né? Cara, eu acho que é mais que Oscar, porque Oscar você depende de uma série de... Né? Um filme não é uma pessoa que... Sim. Não é o esforço de uma pessoa sozinha, né? Ah. E muitas vezes é um brilho. Isso daqui é um negócio que... Paulo, tem uma coisa que eu falo, que o judô ele é o esporte mais coletivo que existe. Ah, me conta isso. Acho que o jiu-jitsu é dessa forma também. Porque você não evolui só de tá baixo. aqui. Você não evolui sozinho, né? Eu falo que essa medalha ela foi feita por muitas mãos. Sabe? Teve o meu nutricionista, teve o meu preparador, teve o meu técnico, teve meus companheiros de treino. Eu não evoluiria assim cada um deles. Aquelas pessoas que eu falei pra você, que a gente teve que trazer de outros clubes, eu não teria, talvez, ido tão bem se não fosse elas. Então, o judô ele é o esporte individual mais coletivo que existe por conta disso. Porque sem outras pessoas pra treinar, você não consegue evoluir degrau por degrau, sabe? Acredito que isso ajuda na profissão de qualquer um, sabe? Você não ficar só no seu mundinho, você aceitar a ajuda de outras pessoas, outras visões. Então, eu falo, essa medalha foi um trabalho em conjunto de milhares de pessoas. Isso é humildade, aliás, é o bom senso que a gente espera de um campeão. E você está absolutamente correto. O que eu fiz a comparação, ele aqui é o seguinte. Um ator, ele precisa de um coadjuvante. Sim. E normalmente, se ele não tem um coadjuvante bom, ele não vai ganhar um Oscar. Uhum. No caso de um atleta, né, e principalmente o judô, que é um esporte de disputa individual, né, por mais que você tenha coletividade, é você que sobe no tatame e vai tomar porrada, entendeu? E é aquela história do... Eu gosto muito de Sylvester Stallone. Sim. Eu acho que tem uma série de mensagens nos filmes, principalmente da série Rocky, que são mensagens de vida mesmo, né? E que ele viveu, né? Não sei se você conhece um pouquinho a história dele, mas, por exemplo, ele precisou vender o cachorro dele para conseguir ter dinheiro para sobreviver, para fazer o Rocky 1. Né? Então, é um cara que se lascou e depois foi lá e comprou o cachorro de volta. Sim. Essa história eu gosto famosa. muito de assistir os filmes dele, então já vi um pouco da história. É uma história realmente famosa, como você falou. Mas tanto o Rocky quanto
O atual, que é o Creed, né? O Creed, esses dois filmes, assim, é uma série de filmes que eu gosto de assistir. Ali, em algum momento que eu tô meio desanimado também, sabe? Porque... Periodicamente. Eu vou Sim. te dar mais uma... Você já assistiu a trilogia do Poderoso Chefão? Só o primeiro. Cara, então, vou te falar uma vez por ano coisas que eu assisto e que me fazem bem. Uma vez por ano eu assisto a trilogia do Poderoso Chefão. E tem um amigo meu que é nutricionista, que é o Valentim Magalhães. Então eu chamo ele em casa e falo, Val, vamos fazer o tour do... E assim, Que legal. A gente passa a noite, a gente termina de manhã. A gente assiste os 3. Outra coisa, Band of Brothers, que isso é da Marinha. Então, é um seriado antigo, é de 2004, mas, cara, pra mim é o melhor retrato da Segunda Guerra Mundial e daquilo que é ser soldado. Eu servi em 2005, né? E, bom, eu servi como tenente temporário, né? Tenente médico temporário, e eu fiquei num pelotão onde o médico ele servia como oficial. Então a gente não ficava só na enfermaria, né? Eu tinha uma seção de saúde, onde era eu de médico, tinha uma dentista, Ana Carla, eu tinha uma sargento, que fazia administração do lugar, né? E eu tinha um cabo e 2 soldados. E eles me ajudavam e a gente trabalhava junto. E, assim, a parte médica, eu entendia que ela tinha que ser muito médica e muito precisa. Tanto que a primeira vez que eu cheguei, no primeiro dia, eu fechei a porta, eu virei para eles e falei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tenente é da porta para fora. Aqui eu sou o médico que serve vocês. E eu preciso de vocês, porque se vocês não fizerem o trabalho de vocês direito, não é que vocês vão tomar punição, é que uma pessoa vai sofrer. E dependendo do que for, a vida dessa pessoa está em jogo. Então, ou vocês fazem muito bem o que vocês têm que fazer, ou então todos nós vamos ser responsáveis pela perda de uma vida. Vocês me entenderam aqui? Aí os moleques já abriram o olho e falaram assim, ô tenente, claro, não sei o quê. Então tá bom, então aqui a gente é trabalho, beleza? Cara, sensacional. Só que tinha dia que eu tinha que ficar de oficial de dia. E aí a conversa é outra, né? Porque você tem que tocar, comandar o batalhão. E eu fazia as coisas bonitinhas na regra, mas eu vou te confessar, eu não sou o cara, que dá lição. Cara, tá com problema? Relaxa. Eu já tive soldado que veio com problema, chegou atrasado, e aí você vai ver a história do cara. Pô, baita história difícil. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai prender o cara e deixar ele se lascar? Não, a gente, né, fazia trocas. Falar, tudo bem, você fez isso? Então, você vai me compensar, beleza? E o que eu precisava trabalhar com eles? Quando eu fui fazer o curso de estágio de adaptação em serviço, né, o EAS, que o Exército chama, uma das matérias, né, e na época, o Capitão Lincoln, que era meu instrutor, hoje é Coronel Lincoln, não sei se ele virou general ou se ele... Eu lembro que ele estava comandando a Amazônia, até pouco tempo atrás. Eu não sei se ele vai virar general ou se ele vai aposentar, mas o Capitão Lincoln ele falou assim, cara, você tem que entender sobre atributos da área afetiva, que você deve ter visto também no curso. E eu ficava pensando, cara, mas eu tô aqui há 45 dias, né? Como é que eu vou ensinar alguma coisa de atributos da área afetiva? Então, o que eu fazia? Eu pegava os meninos da escala, tinha os caras fazendo a ronda, era 2 horas, então, os caras que estavam no descanso, em vez deles ficarem torando, fazendo besteira, eu trazia um projetorzinho e a gente ficava assistindo Band of Brothers. E era muito legal, porque ele entrava tipo assim, ai, tô de serviço sábado, que saco, ai, quero ir embora, quero ir pra casa, quero tomar uma madeira, quero chorar pra minha mãe. E, meu, o cara assistia um capítulo daquilo, ele saía pulando, é isso aí, nossa, meu fuzil, sabe? O cara saía o Rambo, assim, de lá. E era muito legal, porque a gente ia o final de semana inteiro. Sim. E os moleques ficavam esperando o final de semana para tirar serviço comigo, porque o meu serviço era muito tranquilo, não tinha alteração. E foi uma época difícil, foi a época que São Paulo ele estava sendo sitiado por uma facção criminosa. Né? Então tinha muito assalto de armamento em batalhão, e no batalhão que eu ficava era um batalhão de suprimento, então ele tinha arma, ele tinha remédio, ele tinha provisão. Então eu tinha medo o tempo inteiro. Cara, eu sabia que eu entrava todo o serviço sabendo que podia ter uma invasão e podia tomar um tiro. Chegou a passar por alguma coisa? Graças a Deus não. Que bom. Só que eu sentava com eles quando eu pegava o serviço e eu falava para eles, olha, não tem ninguém que fazia nada aqui dentro. Entrou aqui, eu quero que vocês neutralizem.
Eu prefiro ir na delegacia explicar o que aconteceu do que ir ter que explicar para sua mãe no hospital porque é que eu perdi você. E é muito difícil ser médico e falar isso. Você está lidando com vida. Sim. E você imagina se alguém entra num quartel de exército e rouba o que tem de lá. Cara, tinha ponto .50, metralhadora, tinha o que você imagina tinha de arma lá dentro. Tinha tanque de guerra. Né? Então, assim, a gente não sabe o limite da maldade. O que o cara pode fazer. E você tem que estar pronto para isso. Então, eu precisava deles firme, né? E tipo, né? Nem desprezando aquilo, ai, mais um dia de saco, eu vou ter que ficar aqui no final de semana. E nem o cara com medo falando assim, meu Deus do céu, pode ser que entre alguém aqui e faça alguma coisa contra mim. Porque é um bando de menino de 18, 19 anos com um fuzil que fura 30 pessoas, cara. E que às vezes não tem nada perdendo. Como que faz isso? Exato. Isso é uma loucura. Caraca, você tem noção do quão corajoso você é? Sabe, eu não sei se já olhou pra você assim e... Às vezes a gente tem um pouco... Eu não sei, acho que medo de parecer que você tá sendo ignorante de alguma forma, assim, e olhar, nossa, caraca, eu sou foda, sabe? E a pessoa achar que é... Qual que é? A gente falou agora há pouco. Arrogância? Arrogância. Porque, cara, eu não tenho metade da coragem que você tem, porque eu não tenho essa... Cara, você lida com vida, você lida com essas coisas diariamente, e você ter essa noção de que vai ter momentos bons e ruins, que você vai ter que dar uma notícia pra alguém, ou essa coragem de... Cara, eu não teria coragem de chegar numa pessoa e operar ela, porque eu não conseguiria colocar a mão de outra pessoa, a vida de outra pessoa nas minhas mãos, sabe? Eu tremo de falar, de pensar nisso, então sabe? eu vou te deixar muito tranquilo, porque eu não teria coragem, por exemplo, de subir num tatame de uma Olimpíada. Eu acho que eu ia travar. Mas você sabe o que acontece? Existe uma coisa chamada preparo. E uma coisa que a gente tem que pensar, William, é repercussão. A vida, ela não é feita dos atos unitários, ela é feita da repercussão daqueles que você fez e principalmente aqueles que você não fez. Então, quando a gente tem essa situação, pelo menos na medicina, você olha um paciente numa situação caótica. Você sabe o que fazer? Ótimo, né? Isso é sua obrigação, você tem que saber mesmo. Agora, você tem medo de fazer, mas você tem que pensar, e se eu não fizer? O se eu não fizer, ele é infinitamente pior do que eu fizer. E você tem essa ideia porque você falou, e se eu tiver que falar com o familiar? Eu trouxe aqui para você falar, mas essa história eu vou te contar porque isso acho que foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. Eu gostava muito de ginecologia e obstetrícia. E obstetrícia é sensacional, cara. Você só dá notícia boa. O pai tá feliz, a mãe tá feliz, estão esperando no quarto, o quarto tá todo pintado, tá arrumado. Só que quando tem uma notícia ruim? Pois eu tava nesse estágio, no 5º ano, e quem estava comigo, né, era um amigo meu que treinava judô na Escola Paulista. Eu era do jiu-jitsu, ele era do judô, né, o André Matar. O André era R3 de ginecologia e obstetrícia. Hoje, se não me engano, ele está como chefe do câncer de mama eu acho que do Pérola Byton, se não me engano. Mas ele é um médico sensacional, que hoje ele trata com oncologia, né, câncer de mama, mastologista. Ele é um cara fenomenal, André Matar. Eu tava com o André, cara, entra pela porta de emergência, uma mulher, né, num parto de urgência, a mulher já desfalecida, e cara assim, é quase morta. E tipo, o marido trazendo. Eu lembro disso, me arrepia, me emociona, porque até hoje eu consigo enxergar a cena. E ele traz aquela comoção, a família, e o cara trazendo assim, com uma cara de pelo amor de Deus, sabe? Não tem situação mais humana. E nessa, o André pega a mulher, põe numa maca, corre pro centro obstétrico. Ele faz uma cesárea, eu acho que demorou 25 segundos. Lá, salva a mãe aqui, pá. Paulo faz isso, faz aquilo. Eu só fui fazendo o que ele foi mandando. Graças a Deus, viveu a mulher e a criança. Cara, quando terminou, assim, que o anestesista tava com a mulher estabilizada, que o neonato tava com a criança, e assim, a gente viu ave. A gente viu o pai entrar. E lógico que a gente deixou, óbvio. O cara tava com a mulher morta, a mulher e o filho morta no braço. E de repente a mulher tá viva, o filho tá vivo, e ele
sabe, ele saiu daquela perspectiva de morte para, nossa, agora eu tenho 2 vidas. E o cara pegou na mão da mulher, olhou pro rostinho da criança. Eu saí de lá. Primeiro eu vomitei. Depois eu chorei. E aí o André chegou e eu fiquei com vergonha na hora. Falei, puta, o que ele vai pensar de mim? Aí ele olhou pra mim assim e eu vi o olho dele dar uma marejada e ele falou assim, o foda é quando você tem que dar má notícia. Cara, nessa hora eu engoli uma bola de espinho e eu fiquei pensando, será que eu aguento uma dessa? E assim, é o que eu te falei, na hora você faz, mas você tem um custo. Eu aguentei essa porque eu tava com o André. Eu não acho que eu aguentaria outra. Então eu entendi naquele minuto que se eu não tivesse pronto para de repente viver, né, o que, por exemplo, os obstetristas eles fazem dia a dia, porque tem muito ginecologista e obstetra que trabalha exatamente com parto de alto risco, né? A vida do cara é isso. E ele consegue conviver nesse nível de racionalização do que ele tem que fazer. Eu já começo a pensar no que... Cara, eu estava pensando, quando eu fiz essa admissão, e o André me trouxe para a realidade, porque a gente tinha que trabalhar, e rápido, eu já estava pensando como que ia dar notícia pro cara, como é que ele ia se sentir, se ele ia conseguir conhecer outra pessoa, que ele ia ter um filho, a família da menina, que não tinha outra filha, que aquele era o único neto, que aquela era a única filha, como que ia ser a falta dessas pessoas. Cara, eu entrei em parafuso, eu falei, meu Deus do céu. E eu tive isso com o GO, e assim, eu gostava de várias coisas, e assim, é uma coisa que eu conseguia fazer, por exemplo, em ortopedia. Sim. Em ortopedia, eu atendi uma menina que eu tratei até outro dia, né? Mas graças a Deus ela tá tão bem que não precisa mais de mim. Mas o que aconteceu? Ela estava esperando 2 semanas antes dela casar, não, 2 meses antes dela casar. Na história eu fui saber depois. Ela estava esperando o ônibus, sentada num ponto de ônibus. E um cara com carro, bêbado, ele entrou nesse ponto de ônibus a 120 km por hora. Ela fraturou as 2 pernas e as 2 coxas. Então, os 2 fêmures, 2 tíbias e as 2 fíbulas. E ela chegou no pronto-socorro, imagina, cada fêmur sangra mais ou menos 1,5 litro de sangue. Então, só da coxa, 3 litros de sangue. Da tíbia, você pode colocar mais 1 litro cada uma. Cara, um cara como você e eu tem uns 5 litros de sangue. Uma mulher de 60 quilos tem 3. Ou seja, ela estava praticamente morrendo de hipovolemia. E no que ela chegou, naquele dia, eu estava no hospital, o vereador José Storopoli, na sala de trauma, cobrindo o cirurgião que estava numa cirurgia. Só que eu estava como único ortopedista, só tinha eu. Eu saí da ortopedia, fui cobrir a sala do trauma, enquanto o cirurgião estava terminando uma cirurgia que entrou. E ela chega. Cara, a gente correu, pá, vamos aqui, pá. E você sabe, era uma sensação que, tipo, eu consigo. Então pegamos a menina, colocamos na sala, já entramos na cirurgia, fiz a fixação, que a gente faz uma coisa chamada controle de dano, para parar de sangrar, né? Então colocou 2 fixadores externos, né? 2 assim em cada membro, então 2 na coxa e 2 na perna, né? E conseguiu controlar o sangramento, o anestesista ajustou os parâmetros hemodinâmicos, a menina ficou bem, cara, foi pro quarto e tava tudo bem, e eu tava tranquilo. Então eu tinha confiança que a coisa ia bem. Então isso era uma coisa que, assim, a coragem e a repercussão, você acha que nunca está sob seu controle, mas você tem confiança que está no seu controle. Qual que era o problema com ginecologia obstetrícia, que é o meu problema também com pediatria? Aquilo me dói. Trauma eu consigo compreender racionalmente. Mulher e criança não. Então isso é a parte que, assim, não é a questão da coragem, é a questão do que eu vou levar para minha casa. Sim. Porque eu levo no meu coração. Ai, que horrível. E eu levo no meu coração até hoje essas 2 coisas. Sim. E quando eu lembro da menina da obstetrícia, eu tenho dor. Uhum. E quando eu lembro da menina do trauma, eu tenho orgulho. Na medicina, às vezes a gente faz a opção do que você carrega menos. Ou o que você carrega de bom. Imagina que tem gente, por exemplo, eu já vi de luta, né? Por mais que a gente goste de luta, e eu amo jiu-jitsu, eu amo luta, tem gente que carrega pra casa os golpes que tomaram na coisa. Ah, eu não vou fazer mais isso, eu sempre tomo chave de braço, eu sempre caio, eu sempre perco. Quer dizer,
dificilmente a luta vai falar no coração dessa pessoa, porque ela só olha pro fracasso. Agora, pra gente, então, por isso que eu te falo, eu acredito que assim, quando eu te falo de você falar da tua mentalidade, do que é o de campeão, é você trazer exatamente essas coisas, porque são essas coisas que valem a pena. O que te faz campeão é o que te faria campeão numa dezena de coisas, inclusive medicina, se assim fosse a sua rotina e se assim você fosse treinado. Tudo isso que você acabou falando agora me deu uma outra visão. Não que é fácil, mas que tudo tá... Eu carrego isso no esporte, né? Que tudo tá aqui. Sim. Sabe? Se você enxerga aqui, se você consegue falar, se você consegue se expressar e você acredita no seu potencial, você consegue fazer qualquer coisa, independente do quão distante ela parece. Então, acho que quando você fala, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estudei, eu fiz isso, XYZ, eu sei o que eu faço, sabe? A hora que você falou da menina chegando, você falou, já levei ela pra contenção de danos, isso. Cara, tá tudo aqui, sabe? Você tem o que fazer, você sabe o que tem que ser feito, sabe? Se você... no judô, no esporte, eu falo, cara, se eu acredito no meu potencial, eu lembro do quanto eu me dediquei para aquilo acontecer, eu já vivi aqui. Tem um lance que acontece numa luta que é muito... Eu acho que é uma das cenas mais legais do esporte que já aconteceu na minha vida. Eu postei esses dias um golpe que eu jogo, e aquele golpe, como foi feito, como ele aconteceu naquele momento, foi coisa de filme. Porque assim, eu executo uma técnica que eu treinava. É muito louco, porque o que acontece? Eu provoco uma reação. Eu provoco a ação, sei que vai ter a reação e o golpe acontece. Então o cara, ele quer segurar em cima. Eu bloqueio o ombro dele e empurro ele para trás. Eu falo, ele vai vir com mais vontade. Sim. Ele vem. E nisso, eu já treinava esse golpe. Eu esperei ele vir, aproveitei a força dele, eu levanto ele e eu sempre fazia isso no treino. E aí, quando eu ia jogar, às vezes o cara conseguia colocar o pé e não cair. Então, na hora, veio essa imagem dos meus companheiros de treino, eu levantando, provocando essa ação e reação, eu levantando, o cara colocando o pé e saindo. Na hora que tudo tava indo em câmera lenta, eu provoquei a ação, levantei, pá. Quando eu fui fazer o golpe e finalizar, eu falei, puta, ele vai colocar aquele pé ali no chão. Eu consegui levantar a minha perna e calçar aquela perna no movimento para ele não cair. Por quê? Porque eu sabia o que eu podia fazer e o que podia dar errado. Sim. Então, naquele momento que eu entendi o que tinha que ser feito, eu fui lá e fiz. E eu acho que isso em qualquer lugar. Então, eu acho que me trouxe uma tranquilidade de, cara, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu possa ser feito desde que eu tenha confiança e tenha clareza do que está sendo feito. Então, quando você falou de todos esses termos, de, cara, eu cheguei e levei ela para contenção de danos, eu falei, cara, por que eu iria ter medo? Sabe, por que eu iria pensar no que poderia dar errado, sendo que eu treinei, né, estudei com excelência e maestria para aquilo acontecer e naquele momento de atenção e tudo que estivesse acontecendo, só chegar lá e executar, sabe? Eu sou uma pessoa que não leva essas dores para casa, já levei muito. Você falou, como que a gente vai lidar? Se eu vou lidar com aquela queda de alguma forma e levar para casa e ficar lamentando. Uma coisa que eu tenho muito em mente agora, pós-Olimpíadas, é o que eu tenho que deixar a vaidade de lado, sabe? Porque não é porque eu fui medalhista olímpico que agora eu sou imbatível, sabe? Eu vou chegar lá no treino, lá no Clube Pinheiros, lá e vou cair pros caras que eu treino, sabe? Às vezes alguns caras que eu nem caía antes, mas eu tenho que deixar a vaidade de lado e entender que eu não sou imbatível, entender que eu vou errar, sabe? Mas como que eu vou lidar com essa situação, sabe? Então eu acho que me trouxe muito essa calma. Na hora que você foi falando que eu tava trêmulo, eu fui parando de tremular. Eu não sei se você percebeu, eu tava aqui assim quando eu tava tenso, falando. você relaxou. Você foi falando, eu relaxei. Porque as suas palavras me deram a confiança e o entendimento de que por mais que você esteja lidando com vidas, e como eu falei, você tem que ser corajoso, o seu mental é muito forte e você sabe o que você tá fazendo. Então eu acho que eu tenho esse medo porque eu não tenho o conhecimento que você tem, sabe? A minha mentalidade né? A mentalidade que eu tenho é pro esporte, o conhecimento que eu tenho, ele é virado ao esporte. Mas se eventualmente fosse pra medicina, eu acho que seria exatamente dessa forma, sabe? Sim, e é isso que eu tô falando pra você, as coisas seguem esse padrão, porque é o padrão de você conseguir enxergar o que é o depois, é a repercussão. Então, pra gente, na medicina, né, o que acontece é isso, o quanto você consegue lidar com essa repercussão. Sim. Quando
Quando eu faço, por exemplo, eu tenho uma mentoria para médicos, né? Então, o que a gente fala? Como se fosse um jogo de xadrez. Tá bom, você trata isso agora, tá? Como é que você trata isso daqui 2 meses, daqui 4 meses, daqui 1 ano? Né? Ah, você decide fazer reposição hormonal agora. Tá bom, mas o que você vai fazer daqui 10 anos? Esse paciente vai ser seu paciente. Como que ele vai estar? Que legal. E é muito a pessoa entender que tudo existe repercussão. Né? E que até as escolhas da gente, né, são para repercussão. Tem um monte de aluno que assiste a gente, né, que o pessoal de todas as cadeiras da saúde e da parte de humanas também. Né? E eu gosto de lembrar isso, né? Você vai fazer direito também, você vai lidar com destino. Sim. Se você não tiver um trabalho no seu direito que seja muito, né, adequado como um operador de leis, o que vai acontecer? Você pode deixar uma pessoa inocente, né, ela pagar por uma coisa que ela não cometeu. Então você vai afundar ela, né, financeiramente, porque vai quebrar a empresa dela. Sim. Ou então você vai condenar ela vai ter cerceamento da liberdade dela. Que é uma coisa muito séria. Sim. Né? E o direito, pelo menos como ele deveria ser, né, é aceitar que para você não ter nenhum inocente preso, pode ser que você tenha um culpado solto. Sim. Para mim tá bom. Eu não aceitaria, para ter todos os culpados presos, ter um inocente preso também. Porque essa injustiça ela é terrível. Agora, isso vale para tudo. O engenheiro que vai construir uma ponte, uma casa, o cara que é técnico em TI, que ele vai mexer, por exemplo, com segurança de banco, que é a vida da pessoa que está naquele, né, que tem aquele CPF, Sim. que tem aquele dinheiro para se manter. Isso se espalha, né? Isso anda. E na medicina, o que a gente fala para os alunos, né, é justamente isso. Você vai observar algumas coisas que você vai amar, só que vão te doer. Né? Eu tive isso com psiquiatria, eu tive isso com pediatria e eu tive isso com ginecologia e obstetrícia. O resto eram coisas mornas, que eu gostava, mas porque eu achava interessante, porque medicina era interessante. Mas que eu queria mesmo fazer, aquilo que não me doía era medicina esportiva e ortopedia. Era coisas que eu tenho absoluta segurança de sentar e fazer e falar assim, pô, colocar meu nome embaixo, carimbar, falar, pô, isso tem que ser desse jeito. É muito legal você falando de tudo isso, porque foi me trazendo uma imagem de uma mentalidade que eu tenho no judô, no esporte. Para mim não ficar nervoso, nem pensando nas consequências daquilo que vai ser feito, o que eu faço? O que está ao meu alcance primeiro, e o que eu posso fazer nos próximos 10 minutos para resolver esse problema. Tá, o que eu posso fazer no próximo 1 hora? O que eu posso fazer nos próximos 10 horas? Eu não penso muito além do que eu posso fazer, tipo, nas próximas 24 horas. Por quê? Porque aquilo que a gente estava falando das Olimpíadas ser uma agressão mental, quando eu saio a convocação, você vê muita gente ficando nervosa. Tá, nossa, mas o que eu vou fazer na hora? Cara, falta 6 meses para a Olimpíada e você já tá nervoso para as Olimpíadas. Então, eu lidei muito com isso nas Olimpíadas. Tipo, tá, o que eu posso fazer agora nesse treino? Posso fazer isso, isso, isso. O que eu posso fazer agora no meu descanso? Isso, isso, isso. Sabe? Era um dia de cada vez. Então, eu acredito que na medicina é a mesma coisa. Você chega putz, acabou, vai precisar uma cirurgia de emergência. Não é o que pode acontecer, o que vai acontecer se der errado. Tá, o que eu posso fazer nesse momento? Ela chegou? Vamos fazer isso. Ela precisa disso? Vamos fazer isso. Então, acho que isso vai acalmando. E a partir do momento que eu conseguir ter essa mentalidade de que eu tenho que lidar com cada situação e viver o presente, com as coisas que estão sendo necessárias naquele momento, eu parei de ficar nervoso, ansioso, com o futuro, sabe? E eu gostei muito da analogia que você falou sobre ser um xadrez a medicina, porque eu lido com o esporte da mesma forma. Sim, exato. É muito legal porque os pensamentos são muito parecidos, sabe? Eu falo que o judô ele é um jogo de xadrez porque eu vou fazer um movimento, meu adversário vai fazer eu vou fazer um golpe, ele vai tentar fazer outro movimento para sair do golpe. É o que você falou de você vai induzir ele a ter uma reação, então você vai provocar estratégia. ele. Você às vezes coloca um peão ali para ser sacrificado, mas para comer, para lá na frente. Eu vou pegar o rei. Sim. E assim, você tenta visualizar a luta, assim, você vai pisar no tatame. Eu digo qualquer luta no geral. Se for diferente num campeonato com magnitude, né, da Olimpíada, pode ser que seja, mas você chega no tatame, você olha pro cara, e você tenta imaginar a luta, você visualiza a luta? Eu brinco com a minha esposa que eu posso cometer algum erro de fala, talvez, nisso.
Mas eu brinco... Já assistiu o Gambito da Rainha? Sim. Que ela tem toda aquela visualização do xadrez. Animal, eu falo que tem muitos momentos que acontece isso. Exatamente como o golpe. Eu tava vendo acontecer, mas tipo, na minha cabeça tem aquilo, né? Que o nosso pensamento ele é muito mais acelerado do que... que a nossa ação. Então, na minha cabeça, eu já tinha executado, já tinha visto o que deu errado para fazer o que ia dar certo. Então, muitas vezes eu gosto de... Tem toda a minha preparação. Eu entro no tatame... sinto como tá a atmosfera, como tá a torcida e tudo mais. Vou lá, já visualizo o adversário da primeira luta entrando, como que eu vou encarar ele, como que vai ser... Porque que nem eu tenho miopia e astigmatismo, né? E tem muitas lutas Isso assim... é bom, você não vê quem tá vendo. Não, eu luto de lente. Mas às vezes que nem tem a luz... Eu também tenho miopia e astigmatismo. Eu não enxergo. Eu não enxergava o placar, não enxergava quem tava... Era bom. Sim. Mas chegou um médico e falou pra mim, cara, às vezes seu tempo de ação e reação tá sendo prejudicado em 0,6 segundos, que é o suficiente pro cara te jogar. Aí eu falei, faz sentido, né? Vamos botar uma lente. Aí eu botei uma lente, melhorou bastante algumas coisas. Nos primeiras competições foi difícil, porque agora eu enxergava a arquibancada, eu enxergava quem tava lá. E tem gente que às vezes comenta assim, brincando, quebra o joelho dele. Aí você... Nossa Senhora. Enfim. E aí o astigmatismo, às vezes tem todos os holofotes, né? Sim. Quem tá entrando assim, aí eu entrava meio assim. Então, quando eu via que eu ia entrar com a luz batendo nos meus olhos, porque normalmente é só um holofote de um dos lados, assim, pegando a área toda, eu já me preparava para aquilo, para não ser um bar que quando eu entrar, ficar, sabe? Enfim. Aí eu já entrava, via qual que era a posição, já imaginava o meu primeiro adversário entrando, como ele ia entrar, sabe? A cara que eu ia olhar para ele, o primeiro passo que eu ia dar, para onde, se eu girasse para cá e ele girasse para cá, o que eu ia fazer? Se eu girasse para cá, ele já... Então, tipo, eu tenho muito essa visão. Eu falo com alguns amigos assim, eu falo, você faz isso? A pessoa fala, não, você é meio... Eu tenho um apelido, é um apelido que eu falo que o meu judô, ele não é nada convencional, ele sai da linha de raciocínio do judô. Meu primeiro técnico, ele perguntava pra mim se eu queria ser o Jugorokano. Porra. Porque ele falava, pô, você quer inventar golpe? Esse golpe não tem no Gokyo, porque tem os golpes lá. Ele falava, você quer inventar golpe? Você tá achando que você é o Jigorokano? Enfim. Só o pessoal ter noção, o Jigorokano foi o sujeito que desenvolveu o judô, transformou em esporte olímpico e difundiu no mundo. Exato. Então, é só a pessoa mais importante do judô. Sim. E aí ele... Eu ainda cometi uma gafe com ele, porque meu técnico era japonês, né? Uma vez ele pergunta pra mim, quem que é esse cara aqui do quadro? Eu falei, seu irmão, sem ser seu pai? Era igualzinho, cara. Desculpa, mas os dois eram muito parecidos. Até hoje. E tipo, eu tinha 6 anos. Ele perguntou, todo mundo sabe quem é esse senhor aqui? Aí eu falei... O que ele respondeu? Ele falou, não é possível. Tipo, ele deu risada, assim. Ele fala que eu fui o aluno dele que mais deu trabalho, mas o que mais deu orgulho e felicidade pra ele, sabe? Mas eu era desse jeito, né? Assim, eu falava, tipo, eu não media. Eu pensei muito, eu falei, pô, a gente tá na academia dele, tem um quadro dele. Deve ser o pai dele. Eu só vejo nos lugares quadro de família, né? Ai, cara. Enfim, depois eu mostro uma foto pra você ver se não é parecido. Quero ver. Ai. Enfim, e aí ele... Agora, nesse outro clube que eu tô, eu fazia essas mesmas coisas, tinha essas mesmas atitudes, de enxergar um possível golpe, uma possível ação, e falar, putz, vai dar certo. Aí o pessoal falava, você é meio louco da cabeça, assim, mas claro que isso aí não vai dar certo. Hoje em dia... Vou te dar um dado objetivo. Quando a gente está num processo de agitação mental, por exemplo, ansiedade, você tem noção quantas palavras você pensa por segundo? Ih, vou falar um número aqui que eu acho que eu vi em algum lugar. 600 palavras? 1000. Quase acertou. Quer dizer, quando você falou pensamento acelerado em relação à ação, sim, 1000. Mas termina de contar o que você está contando, que aí eu vou te perguntar se você já teve que mudar algum, ou se você já teve tempo de, tipo, vou fazer uma coisa no meio de um golpe e mudou e fez outra. Já tive bastante coisas assim. Mas enfim, um apelido é Black Tarja. Ou Tarjinha. Ou Tarja Preta. Porque a galera... O meu primeiro aniversário que eu tive no clube, o parabéns que me deram foi uma caixinha de Rivotril escrito parabéns, Will. Você tem noção, sabe? Então, era assim, a galera falava, nossa, você tem uns pensamentos assim, só que aí começou a dar certo. Aí a galera já fala, putz, ele não é tão louco. Não é tão eu falo, assim, né, que a diferença... A diferença do gênio e do louco do louco e do louco é que quem é mais louco. Do gênio e do louco é que o gênio faz dar certo, né? E hoje em dia a galera fala, nossa, como é que você fez isso? Eu falei, ué, não era você que falava que ia dar errado, que era meio loucura?
mas deu certo, enfim. E esse era o apelido que me apelidaram. Isso é meio loucura Black até alguém Tarja. tentar e dar certo. Aí fala, olha, interessante. Enfim. E foi isso. E tem esse tempo de você, tipo, você entrar um golpe, você trocar e falar, putz, não vou outro. Então, eu falo que... Eu falo não, né? As pessoas falam que o meu estilo de judô hoje é a minha vantagem. Apesar de parecer que fisicamente eu sou muito forte, Sim. eu sou muito ágil. A minha velocidade é muito maior que a dos meus adversários. E eu abuso disso. Então eu consigo ter noção, putz, entrei um golpe, a minha manga tá pra cá, ele vai me reverter. Eu consigo, ao mesmo tempo, bloquear com essa, voltar, sabe? Entendi. Então ter esse tempo de ação e reação. As pessoas falam que muitos golpes que eu entro... Pra você ter noção, meu técnico, ele é formado em matemática. Ele é formado em educação física e ele é matemático. Caraca! Ele o técnico do Pinheiros. Ele também tem pós-graduação e tudo mais. Sim. Um cara muito crânio, assim, muito gênio. É legal conversar com ele demais. E aí ele é formado em matemática, então ele faz muitos gráficos, análise de dados e tudo mais. E ele pegou e fez uma análise das minhas lutas. Caramba, mano. Em uma luta, a maioria das pessoas, a média da minha categoria, em uma luta é de entrar 6 golpes. Agora, eu pergunto pra você, qual você acha que é a minha média de entrada de golpes? Puta, não faço nem ideia. Eu acho que... Não sei. A média é 7. A minha é 40. Nossa senhora. Porque o que isso acontece? Joga a tua chance lá em cima. Eu embolo muito. Às vezes meus adversários perdem muito por falta de combatividade, porque eu não dou tempo do meu adversário entrar. Então, o que acontece? Às vezes eu entro um golpe, eu vejo que ele vai reverter, eu volto e entro pra outra direção. Uma coisa que o meu primeiro técnico me ajudou muito, eu sempre tive essa questão do trabalho duro levar a resultado. Então, quando eu quebrei o meu húmero com 14 anos, eu cheguei no meu técnico e falei, o que eu posso fazer que não vá prejudicar o meu ombro? Ele falou, faz ou te come sombra. Ou te come sombra, acho que você não sabe. Sim. É apenas o giro. É o movimento, assim. E aí ele falou, gira 1000 vezes pra esquerda, 1000 vezes pra direita. Esse é o treino que você vai fazer todo dia. Então, normalmente a gente tem um lado dominante. A minha base é de esquerda. Mas por ter feito isso, eu consigo girar igual, tanto pra esquerda quanto pra direita os golpes. Eu tenho golpe pra todas as direções. Por quê? Porque quando eu fiquei fazendo isso aí durante 2 anos. Eu não podia fazer nada, tava lá com aqueles fios de Kirchner. Isso. No ombro, então eu não podia fazer nada, que não sei o que. Eu ficava fazendo giro, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. 2.000 entradas todo dia. E aí hoje eu tenho muito essa facilidade de entrar golpe pra um lado, vi que não deu certo, voltar, antes mesmo de ficar em pé, voltar e entrar golpe pro outro lado. Então a galera falava até que eu parecia um parafuso. Sem trocar pegada? Sem trocar pegada. Você mantém a pegada, bate um lado e bate do outro. Às vezes entra até 2 vezes pro mesmo lado, assim. Nossa, então... eu quero que você me mostre isso, cara. Pô, isso deve ser animal. Não, é sensacional, sabe? Então, esse é o meu diferencial. Eu consigo girar muito bem pros 2 lados e eu aproveito muito da minha velocidade, sabe? A minha velocidade de explosão é gigantesca. Cara, que legal. E é o que eu falei, é tudo moldado muito quando você é criança, né? Essa questão do trabalho duro, do algo a mais que meu pai falou, sabe? Então, pô, isso que eu fiz com 14 anos me ajuda até hoje, sabe? É surreal. Bom, a gente vai te ter aqui outras vezes, mas, cara, o papo tá muito bom. Mas a gente vai ter que encerrar, porque senão também a gente não consegue marcar as outras coisas que a gente tem que marcar, né? A gente vai ter que marcar nossos treinos, vai ter isso daí que é legal. Mas, pessoal, a gente vai ter o William aqui de novo para falar pra vocês. Pode ter certeza, porque vamos ter assunto junto, vamos fazer umas coisas junto aí. É legal que a gente tava conversando, e é o que eu falei, a mentalidade é legal. As áreas, apesar... Pô, as áreas, elas se entrelaçam, né? Elas conversam, exato. Pô, a medicina esportiva e um atleta... Um vive por causa do outro. Eu sou a pessoa que mais deve a vida à medicina esportiva, por quê? Porque se eu entregasse os meus laudos para um médico que não seja do esporte, ele ia falar, ó, opera o ombro, opera o joelho, opera a lombar, cervical também, cotovelo, os dedos. Esquece judô não é pra você. Não vai fazer, isso daí tá ruim. Então... Mas geralmente a medicina, fora da medicina esportiva, isso daí acontece um pouquinho. Eu vou deixar pra você se despedir da galera dessa vez, né? Teremos outros, mas um recado pro pessoal, pra comemorar, ó, isso daqui. Né, eu acho que isso mexeu com o sonho de muita gente, é o que você falou, né? Eu sempre acreditei que a principal função do campeão fosse trazer inspiração. Sim. Né? E você traz isso com muita tranquilidade, com muita generosidade. Então, para você, por favor, suas considerações finais. Bom, galera, é isso aí, então.
A gente teve essa conversa aqui, sensacional. Espero que nós dois podemos agregar de alguma forma na vida de vocês, motivando, inspirando, trazendo algumas referências, contando história, fazendo vocês rirem um pouco. E eu queria agradecer o carinho, vocês estarem assistindo a gente, acompanhando a gente, o carinho que vocês tiveram comigo nas Olimpíadas, a torcida, a vibração. E eu quero mais uma vez reforçar que essa medalha olímpica, ela não é só minha, ela é de todos vocês, ela é do Paulo, ela é minha, ela é da minha esposa, porque sozinho eu não teria feito isso acontecer. Em momentos que eu falei que eu tava chateado assistindo vídeos desse cara que tá aqui na minha frente, é uma honra. Uma honra pra mim, mano. Me tirou lá de baixo sim tem até um vídeo que eu postei esses dias falando da repetição, de fazer repetidamente o movimento. E o judô nada mais, nada menos é isso, de repetição, repetição, repetição. Então você forjou também a minha mentalidade e vocês contribuíram muito para a minha conquista olímpica. Muito obrigado por terem vocês assistindo aqui com a gente e um beijão. Will, fala sua rede social pessoal de seguir. Minha rede social, @wlima_. É isso aí, wlima_. Nossa, facinho. É fácil. Eu queria colocar só wlima, mas é que a gente tem costume do back number, né? Aí o back number fica escrito wlima, só que já tinha alguém com esse nome, aí eu coloquei o underline. E aí ficou lá. É isso aí, galera. Segue lá, acompanha. Tá vindo muito conteúdo legal lá pra vocês também, igual a gente tava falando da questão da importância dos fortalecimentos, do aquecimento e algumas coisas motivacionais, algumas coisas da paternidade. Então, tem um filhinho de 11 meses e a galera tá gostando de ver como ele tá crescendo e evoluindo. Isso eu tenho certeza. Pessoal, um abração pra vocês. A gente se vê novamente no Movingcast, Musicast. Tamo aí, Will. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, Paulão. Tamo junto.